Bruxaria. O que é bruxaria? Tem essa coisa de sacrifício animal na bruxaria, Sueli? Será que a mulherada ficava pelada em volta da fogueira, assim, uivando pra lua e dançando em volta ali? Será que isso é bruxaria também? Mas será que além de ficar dançando em volta da fogueira, será que tinham orgias de magia e de bruxaria em volta da fogueira? Incorporação faz parte da bruxaria e da magia? O que será que é isso? E existe bruxaria cristã? Nossa, aí você pegou fundo? Aí você pegou fundo. Varinha mágica, como que é esse negócio? Pera. A gente, eu não sei muito responder isso, mas a gente trouxe pessoas aqui que sabem responder essas perguntas. Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a Sueli Cirino. Falem oi pra Sueli. Oi, Sueli. A gente tá aqui com o Pedro Machite. O Pedro é ator e entusiasta da espiritualidade também. E hoje o bicho vai pegar nesse podcast, Pedro. Vai pegar. E a Sueli, eu não apresentei direito, né? A Sueli, ela é arcangelista, chefe lá da Casa de Miguel. E ela também. Chefe, diretora, fundadora, a dona da coisa toda. Entendeu? É isso. E ela é também a pessoa que tem a iniciativa lá do projeto Vida Eterna, não é isso? Você que dirige o projeto. É isso aí. Hoje a gente vai falar mais sobre o Vida Eterna, porque a gente fala de reencarnação, processo de vida e morte, semente estelar, da onde que a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai. Então a gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje no programa. Maravilha. Mas vamos direto aqui para a bruxaria. E nós trouxemos aqui dois convidados maravilhosos. Temos aqui Guilherme Gianotti, ele que é bruxo tradicional e também joalheiro ourives, é isso? Isso mesmo. Nossa, E, olha, muito chique. Quase até confundi a fala aqui, porque é difícil falar joalheiro ourives, é muito chique. É isso aí. E hoje nós estamos com a Liz, vocês já conhecem a Liz de episódios passados, mas eu quero apresentar a Liz melhor para vocês hoje com um pouco mais de tranquilidade. Liz, então vamos lá. Eu fiquei treinando para falar certo, porque a Liz, ela é artesã e runemal, de runas, tá? Só que ela tá no caminho da magia desde 2002, né? Isso Tem mesmo. caminho, né? Desde 2002. Desde a bruxaria, depois estudando as runas, depois a espiritualidade nórdica, e assim foi. E Vamos ainda falar sobre isso bastante. E aí, gente, ela é criadora da Saboaria da Bruxa, que inclusive ela trouxe pra gente sais de banho, trouxe sabonete, trouxe um monte de coisa aqui. Eu vou deixar para vocês o link desse podcast na descrição para você ver aí, que também tá bem bacana. E tem uma coisa que a Liz faz, que quando eu falo o nome, Liz, eu nunca te falei isso, mas quando eu digo o nome, alguma coisa dentro de mim me traz uma emoção que eu tenho vontade de chorar, assim, me traz Nossa. É sério. Toda vez que eu... me causa um... Só de eu falar, eu já fico assim. Provavelmente eu tenho muitas ligações com isso daí. Ouça isso. Círculo de Estudos da Trilha Espiral da Teia Púrpura. Nossa. Me causa um negócio assim tão gostoso, tão forte. E eu nunca tinha falado isso para você, né? Mas eu gostaria muito que você soubesse. E aí, gente, esse é o Instagram que ela tem também, é o trabalho que a Liz faz. Eu vou deixar para vocês na descrição tanto o contato, o Instagram da Liz, também o do Gui. Posso chamar de Gui? Claro. Também o do Gui. A gente aí, gente, não é amigo? Amigo de infância aqui, gente. Então, eu vou deixar para vocês o contato deles. Eu tenho certeza que você vai entrar em contato com eles, porque são pessoas maravilhosas, assim. É fantástico. E Não é não, pode Pedro? deixar também o contato da Extramonium, né? Que é a loja dele de joalheria. E da Saboaria da Bruxa Isso, também. a Saboaria da Bruxa. Gente. Inclusive, eu já vou começar fazendo uma propaganda assim, tipo, quase nada. Sabe? Quase nada, assim. Porque, sabe, né? Isso aqui é a arte do Gui, sabe? Assim, esse lindo espelho de obsidiana, né? E esse anel aqui também. Ai, o assim, anel também, maravilhoso, né? Tudo ele que Não queria fez. mostrar nada. Eu não queria mostrar nada, mas tá ali, gente. São trabalhos incríveis, maravilhosos, assim. Peças com personalidade, com magia. A Saboaria da Bruxa também. Tudo feito. Olha, é incrível. A gente vai falar bastante aqui no programa hoje para vocês. Mas vamos lá. vamos lá, que eu tô Pra gente- louca pra começar Eu isso aqui. também tô doido pra falar sobre esses assuntos que a gente iniciou aqui. Mas antes, a gente precisa entender o que é bruxaria. Tem de alguma fato, coisa que assim. defina, assim? Gui, conta pra gente, o que é bruxaria? Desculpa te cortar, já logo no início. Você sabe que aquela câmera ali é sua, tá? Aquela, né? Se você quiser falar olhando pra bolota do olho das pessoas ali, você olha ali naquela câmera, tá? A Liz já sabe que a é lente naquela da ali. verdade. A lente Isso, da a lente verdade. da verdade é aquela ali, tá? Fica à vontade, tá? Então, essa pergunta eu creio que é uma pergunta
que ela dá pano pra manga, treta, elucidação, conhecimento. Então é a pergunta certa. Nós estamos no caminho certo. É a pergunta certa. Vamos lá. Eu vou falar dentro do meu entendimento, certo? A bruxaria, eu acho ela muito complicada você ter uma definição única. Tá. Por isso que eu tenho uma frase que eu falo muito assim: fuja de todo mundo que defina o que é bruxaria. Fuja. Porque eu acho um pouco difícil, um pouco imprudente a gente tentar definir uma questão tão plural, tão possível, tão rico em culturas, momentos históricos, povos, tradições, no entendimento pessoal. Eu posso definir para mim o que eu entendo como bruxaria. A tua experiência. A minha experiência, a minha gnose pessoal ou a gnose de grupo compartilhada com o meu grupo. Perfeito. Para mim, bruxaria é a forma de eu estar no mundo. Eu sou um bruxo porque a minha essência é essa. A minha forma de inserção e de interação com o mundo é essa. Segura essa. Entende? Aí eu falo assim, junto disso eu posso trazer um monte... é porque eu gosto de deuses, porque eu gosto de oráculo, mas uma coisa que eu sempre falo, o que faz um bruxo um bruxo? Conhecer de pedras? Não, se faz um geólogo ou um geomante. Conhecer de ervas? Não, se faz um herbolário ou um botânico. Um herveiro. Um herveiro. Conhecer de tarô? Não, se faz um tarólogo. Conhecer de estrelas, céus, cosmos, não, se faz um astrônomo ou um astrólogo. Então, o que faz um bruxo ser um bruxo? Entende? Para mim, é a forma que eu sou inserido no mundo e que a minha essência é a minha essência, a forma que eu me insiro no mundo e me relaciono com ele. Como é que o bruxo enxerga o mundo, Gui? Já que você está falando de visão, né? Uhum. Como é que você vê o mundo, assim? Para começar, uma experiência louca, né? Sempre. É um caldo de um caldeirão fervilhante, assim, com muitos ingredientes. Para mim, existe um mundo que a gente cria em coletivo. Esse mundo que a gente cria em coletivo social é esse mundo que a gente vê em notícia, que a gente interage socialmente, certo? Para mim, é uma viagem no sentido de experiência. É um lugar de trocas, de contatos com todos os seres, seja os deuses, seja seres humanos, animais, plantas, tudo. É a forma que eu me interajo com eles. É troca. Tá. Isso é ser um bruxo para você, do seu ponto de vista, como você enxerga? Para mim, ser um bruxo também inclui você saber como lidar com essas interações e se responsabilizar por elas. Nossa, perfeito. A responsabilização é grande. Eu queria também ouvir isso da Liz. Porque, no final das contas, a gente já chegou a conversar muito sobre bruxaria, mas a gente acabou não conversando assim. O que é a bruxaria para você? Né? Vamos começar por aí. Então, para mim, a bruxaria, eu concordo em partes com o que o Gui fala, tá? Eu acho que a bruxaria, ela é uma filosofia de vida, é um modo de vida. E dentro desse modo de vida, nós temos um monte de pessoas replicando como elas lidam com isso, né? Eu tenho o meu modo, o Gui tem o dele, outros bruxos que a gente conhece têm também os deles, né? Eu gosto de trazer o termo da bruxaria mais para o positivo hoje. Eu acho que a gente precisa mesmo de uma transformação. Então, eu não nego o dizer que hoje que eu sou bruxa, né? Porque as pessoas, eu acho que é como elas têm que entender um pouco como o que a gente combate da intolerância religiosa ou do racismo, né? Por que o negro não pode bater? Não, eu sou negro, eu sou preto. Ou por que o índio não pode também? Porque tudo foi tirado deles. E, de uma certa forma, quem era bruxo, que às vezes nem se chamava bruxo, naquela época da Inquisição, foi tirado deles também. Mas era o momento de matar a deusa, né? Exatamente. Tinha que matar a deusa, a expressão feminina da divindade, da vida, tinha que ser morta naquele momento. Não só isso, Gente, né? pisaram em cima da cabeça do dragão, dá licença. E não só isso, o que a gente tinha das práticas de benzimento, Sim, as práticas médicas, exato. Que eu não sei se a galera lembra, né? Mas vamos voltar na mitologia? Eu sei que você manja um pouquinho. Sim. Vamos voltar lá, por que aconteceu das mulheres... Porque, aí a gente vai voltando, eu quero voltar desde o iniciozinho. Lembra lá daquela imagem que as pessoas têm da bruxa de cabelo tudo, as roupas tudo cheio de coisa de Sim. mato e tal, não sei o quê. Por que isso?
Por que isso, assim? Lá falando da mitologia lá de trás, por que isso aconteceu com as mulheres? Por que elas foram para o mato? Então, a maioria, não que não houvessem homens também, né? Porque o termo bruxa, ele também era colocado para os homens que também tinham essas práticas, mas a maioria eram as mulheres que tinham mais essa afinidade de ir lá saber qual era a propriedade das ervas, fazer os chás, fazer os emplastros, e eram os médicos que as pessoas tinham antes da medicina, e eram elas que cuidavam das comunidades. Aí você vai falar assim, mas é aquela aparência, entre aspas, feia da bruxa, que ela é cheia de ruga, tem verruga, etc. Gente, não tinha protetor solar na Idade Média. Então a tiazinha ia lá, por mais que ela colocasse chapéu, que ela colocasse uma roupa para não se queimar tanto, ela acabava tendo isso. O envelhecimento precoce acontecia e ela tinha aquele aspecto, né? E se vocês forem estudar história, não estou nem falando aqui coisas místicas, vocês vão ver que a própria medicina lá atrás usava astrologia, usava as ervas para poder tecer os antídotos ou os tratamentos médicos que a gente tinha. E é lógico que a gente não está falando aqui que você vai só usar magia, né? Nossa, eu fui lá, ouvi o podcast, eu vou fazer só bruxaria para cuidar da minha saúde. A espiritualidade, ela é uma engrenagem disso. Mas se você está com uma coisa que já plasmou no teu corpo físico, sinto muito, Alecrim, você vai ter que ir lá no médico, sim, e vai ter que cuidar disso como deve também. Mas voltando à bruxaria em si, para mim ela é uma filosofia de vida. Então, cada um tem um ponto de vista, como o Gui está colocando aqui o dele. Eu coloco o meu, não sou bruxa tradicional. Não considero, apesar de ter muitas coisas hoje que eu descubro da família, né? Que fazia, vó, mas por que a bisa ou a tataravó fazia isso? Não sei, mas dava certo. Então dava certo, né? E a gente tem hoje uma gama muito grande de informação que a gente deve triar e deve principalmente identificar com o que você tem afinidade e o que você não tem. Para mim, o maior problema das pessoas hoje, não só com relação à espiritualidade, é elas não definirem os seus próprios valores. O que vai de encontro comigo dentro de uma filosofia de vida que, beleza, nossa, eu vi, gostei e é isso que eu quero para mim. As pessoas, às vezes, elas não sabem, elas não param para refletir sobre isso. E aí elas acabam fazendo um monte de bobagem e esquecem que tudo que elas fazem nesse mundo, independente da bruxaria ou não, é responsabilidade delas. E a bruxaria, ela tem muito forte isso. Você quer fazer uma coisa que é, entre aspas, boa ou má, esse pensamento dicotômico não existe na bruxaria, mas vamos aqui só esclarecer para vocês. Vou fazer uma coisa boa ou uma coisa má. Não vai ter consequências? Vai, gente. Tudo tem consequências, até no plano físico. Se eu jogar esse copo aqui no chão, ele vai quebrar, ele vai espatifar. Não tem uma coisa que eu fale, não, eu vou jogar e não vai acontecer nada com o copo, não vou fazer nada com ele. Vai acontecer. A grande questão é o quanto você está consciente e você vai arcar com as responsabilidades disso que você faz. E aí independe se você vai dançar em volta da fogueira pelado, se isso tem um significado para você, você estudou sobre isso, você foi atrás de gente que leva isso a sério, beleza, então vai lá. Você está feliz dançando pelado em volta da fogueira? Vai atrair prosperidade para sua vida, vai queimar aquilo que é ruim, queimar os miasmas e tal, beleza, então vai. Não, isso não é para mim, Liz, não, dançar em volta, não tenho vergonha, não quero, não sei o quê. Beleza, então vai atrás de outra coisa que não é o dançar em volta da fogueira. O lance é a gente também não ficar sendo arauto da verdade, de apontar o que deve ser feito ou não deve ser feito. Não, né? A bruxaria, para mim, ela tem uma visão muito ampla e o meu trabalho, por exemplo, no círculo de estudos, é ajudar a pessoa a ter um norte. Então, quando vem alguém, porque quer queira ou não, aqui no Brasil as pessoas ainda estão muito pautadas pelo cristianismo, pelo espiritismo. Então, isso é pecado, isso não é. E aí você tem que ir aos pouquinhos explanando. Olha, na bruxaria não tem isso de essa noção de pecado, né? Ou não, né? Aí eu só falo, então eu quero fazer tal coisa. Aí eu posso falar para a pessoa de um ponto de vista, olha, eu não recomendo por causa disso, disso, mas a vontade é sua, o livre-arbítrio é seu, a energia que você quer colocar lá é a sua. Então, raras vezes eu vou falar, não faz isso, que eu falo só, olha, eu não recomendo, mas você quer fazer? Não sou eu que vou falar, não, porque você vai queimar no mármore do inferno, não.
Eu só estou dizendo isso e quando eu falo não recomendo é porque eu sei que a pessoa ela ainda não tem plena consciência de tudo aquilo que ela está manipulando. Das consequências. Eu falo, espera, a gente ainda vai passar por uma parte que a gente vai estudar mais isso, a gente vai fazer uns rituais de consciência para isso. E depois você decide. Se você quiser fazer ainda, vai lá e faz. Uhum. Só que também lide com as consequências, porque a vida, né, ela é um equilíbrio, como a gente estava falando antes aqui do podcast com o Gui, tem uma compensação. Para tudo tem uma compensação. Você fazendo ou não algo para. Uhum. Então, essa é a minha visão da bruxaria. Muito legal. E aí, Gui, deixa eu fazer uma pergunta. Você, assim, como que surge... Ela comentou aqui, né, que desde 2002 que começou, né, a estudar. Sério, comecei a estudar mesmo. Estudar mesmo e tal. E você, quando começou essa história da bruxaria na sua vida? Então, eu tenho uma história primeiramente familiar, né? Tanto por parte paterna, né? Porque meus avós paternos... Meu avô paterno não tinha tanta religiosidade específica, mas a minha avó era interessada em vários caminhos. Eu fui com ela em muitos lugares, de terreiro ao solo sagrado da Sexonoia Messiânica, assim, Tá. né? Por esse lado. Mas na família do meu pai tinham pessoas de sabedoria, como uma tia do meu pai, que tinha suas práticas, só que assim, a gente está falando isso na década de 40, 50, então era uma coisa muito mais velada, era um pouquinho mais complicado do que hoje em dia expor, assim, né? E por lado familiar materno, eu tenho um histórico de uma família italiana gigantesca, né? E todo mundo ter o interesse pelo oculto nos seus caminhos, né? Eu tenho meu bisavô que vem da Itália, em 1882, deixando de ser padre. Eu sempre brinco que eu posso reclamar a ancestralidade da mula sem cabeça, né? A mulher do padre é a mula sem cabeça. Veio para o Brasil e trouxe com ele e com a família que ele desenvolveu aqui as suas práticas, né? Seus entendimentos do sagrado vinculado à natureza. Por lá, então, para o lado materno, assim, eu tenho todo mundo... Diversos temas foram pesquisar e estudar. Então, isso é um conhecimento familiar. Né? Que, então, eu criei, tipo... Eu sempre falo, gente, eu não sou batizado, mas não é porque eu sou contra o cristianismo, simplesmente porque não faz parte da minha prática religiosa. Mas não somos batizados, não comemoramos Natal, não temos o calendário cristão, por exemplo, de celebrações familiares. Nós temos as nossas, de ter as reuniões, né, de diversas práticas mágicas. Então, eu cresci nesse ambiente, de ter esse contato direto. Eu não tenho um histórico de falar assim, eu tinha que esconder meu altar porque minha família não deixava. Não tenho. Só que aí, então, essa é uma questão familiar. Junto disso, desde 2009 para 2010, eu ingressei num outro grupo de bruxaria tradicional, mas aí focado nos povos ibéricos. Uma bruxaria ibérica, que eu permaneço até hoje, sou representante da tradição até hoje. Então, veio com a família. Entendi. Qual que é a diferença de uma e outra? Você fala da prática em si? Também, né? O que acontece? Tem dois termos que normalmente a gente usa no estudo da bruxaria, que tem também algumas divergências de pareceres, mas o que acontece? Bruxaria familiar e bruxaria tradicional. Tá? A bruxaria familiar, normalmente, muitos grupos e tradições vão colocar que se refere a uma tradição não necessariamente consanguínea, né? A bruxaria tradicional, não necessariamente consanguínea. São de grupos que se reúnem, pessoas afins que se reúnem, e a bruxaria familiar ela vem do âmbito de família, são práticas familiares. E que até muito recente, ainda hoje em dia, muitas famílias escondem. Seja porque são práticas particulares daquele grupo, seja por perseguição, seja por qualquer intolerância religiosa. Eu já sofri várias vezes preconceito religioso por ser bruxo. No trabalho, por exemplo. Mas... E a bruxaria familiar vem desse seio familiar, das suas práticas de família, suas questões familiares. Às vezes vai ter divindade que responde só aquela família. Aí a questão sanguínea. Sanguínea daquela família. Quando começou a ter inserção de pessoas de fora da família, passou a ter uma estrutura mais tradicional. O termo de bruxaria tradicional também é cunhado para diferenciar, nem todo mundo concorda, mas para diferenciar um pouco da retomada da bruxaria com o advento da Wicca e todo o que o Gardner trouxe, de toda a sua religiosidade, suas práticas que ele desenvolveu, para o que vinha antes disso. Né? Para mim, a diferença é o quê?
A minha família, ela não é teísta, ela não lida necessariamente com divindades. Ela lida com, ela é animista, ela lida com a ânima das coisas e com mentores espirituais, certo? Ou por sonho, ou por incorporação, por mentores. Então não tem a questão da divinação, né, com deuses, com panteão específico. Tá, o que eu estou fazendo aqui é escrevendo as perguntas, porque eu sou daquelas que esquece. E eu preciso ir. Eu tô com um monte de perguntas aqui já para só de vocês falando, eu já estou escrevendo aqui as perguntas para não deixar passar, tá? Então, por favor, continue. Estou prestando atenção. Embora tem essa questão que vem do norte e nordeste da Itália, a gente não tem, por exemplo, os deuses etruscos ou dos deuses romanos, tudo, né? Em compensação do meu grupo ibérico, aí sim, nós temos fundamentado as tradições que vêm de povos célticos, da região da Ibéria, Irlanda e Ibéria, com panteão específico, com ritualistas mais específicos, uma estrutura de grupo mais elaborada numa tradição, porque aí são pessoas de diferentes momentos de vida, diferentes entendimentos, então tem até uma estrutura para ter um melhor funcionamento, né? Sim. Mas essas diferenças um pouco divergentes. Enquanto minha família é mais animista, o meu grupo ibérico é muito mais fundamentado no celtismo, nas questões célticas, principalmente da Ibéria e da Irlanda. Tá, né? Legal isso. Eu percebi uma diferença de fala entre vocês dois, que assim, eu percebo que a Liz puxa muito pro espiritual, assim, né? Vai bastante pro espiritual. Eu queria que você comentasse sobre isso. E você puxa um pouco menos para o espiritual. Então, eu queria saber qual que é a dose, assim, o quanto você acha que a bruxaria é espiritualidade? E o quanto você acha que a bruxaria é espiritualidade? Então, na verdade, eu acho que não existe exatamente uma separação. Porque, assim, a gente enxerga, explica, digamos assim, a espiritualidade, o campo emocional, não é separado. Mas é tudo junto, misturado. As coisas todas, elas interagem entre si. Se hoje, por exemplo, eu estou aqui, eu estou muito alegre por estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo, automaticamente meu campo emocional, mental, espiritual também vai refletir isso. Se eu faço uma prática espiritual para mim, de um determinado assunto que eu quero que esteja mais presente na minha vida, então aquilo vai reverberar para as outras coisas também. Então, espiritualidade e bruxaria, para você, tá tudo junto. Tá tudo junto, misturado, né? E só que a gente fala um pouco da espiritualidade porque as pessoas geralmente chegam a mim, pelo menos, não sei no caso do Gui, mas elas chegam a mim com uma insatisfação da espiritualidade delas. Porque eu tô numa religião ou grupo, etc., onde eu sinto que eu tenho que fazer tal coisa, mas lá eu não posso fazer. Então, mas são queixas de coisas físicas que elas jogam pro espírito. Por exemplo, assim, eu não... É que lá eu não posso usar calça. Na outra pode usar calça. Em umas tem respostas, por exemplo, outras não. Tem outras que falam assim, Liz, olha, eu não sei porque eu sinto vontade de me conectar com, sei lá, com Afrodite. Entendi. E aí eu falo assim, então, mas por que você não faz? Não é você, né, que tá com essa vontade? Mas eu sou, whatever, católico, então dentro da igreja não pode, que é outro Deus, nananana. Eu falei, então, mas você, como a tua espiritualidade você tem livre-arbítrio, você deveria poder fazer o que você quer. Mas a partir do momento que ela escolheu uma regra, então. Eu sou meio chata nessas coisas, ó. Eu não sou contra religiões, porém, acho que no momento evolutivo que a gente está, elas são necessárias. Precisa ver, porque é um pilar até psicológico nosso, né? De acolhimento para as pessoas. Mas eu ainda estou muito em dúvida se elas mais ajudam ou atrapalham. Eu estou muito nessa. Eu acho que tem que entrar no meio termo, Tem pessoas que ajudam, tem pessoas que não. Então, eu fico... Tem momentos que eu acho que mais atrapalha, tem momentos que eu acho que mais ajuda. Neste momento aqui, eu consigo perceber que as pessoas precisam de religião. Dependendo do entendimento que ela tem, da espiritualidade dela, sim, ela precisa de símbolos, ela precisa, às vezes, da regrinha, né, que tá lá. Então, ela só consegue ter essa pauta se ela tiver Elas perdem o chão, né? Exato. Agora, eu sou muito assim, eu não sou morna. Eu sou assim, ou frio ou fervendo. Então, eu já fui evangélica. Até os 21 anos evangélica. Eu não pensava palavrão. Eu me depilei com 21 anos de idade, eu furei minha orelha com 21 anos de idade, eu dei meu primeiro beijo com 21 anos de idade. Por quê? A partir do momento que você está dentro de um lugar que você aceita as regras, eu não posso ficar escolhendo feijão ali. Então, eu tô aqui dentro, e isso que eu acho muito complicado dentro
Não falando mal dos católicos, mas entendendo o posicionamento deles. Isso eu acho muito estranho nos católicos, que todo mundo é católico, porque parece que é mais aberto, mas não é. E aí, assim, eu faço isso ou eu não faço aquilo. Bom, a partir do momento que você escolheu fazer parte de uma regra, não dá para você escolher qual das regras você vai seguir ou não. Ou você segue ou você não segue. Então, Do meu ponto de vista. Aí a gente entra numa série de outras questões. Por exemplo, o próprio católico. Se você for lá na missa de domingo, tem uma hora que ele pede pela proteção da Nossa Senhora. Mas que Nossa Senhora foi obrigada a entrar. Então, ela não tinha no início. Você pede pela proteção de Nossa Senhora. Aí bem. faz sentido para você, porque para mim não faz, a pessoa sair de lá da igreja, ela acabou de participar de uma missa, de uma celebração, onde você sai de lá com a proteção da Nossa Senhora. Faz sentido esta criatura homem sair de lá e ser machista? Nenhum. Gente, mas então, você tá faz negando sentido um padre tomar banho de pipoca na cachoeira para se proteger? Então, aí você... E até é curioso que vocês estão falando isso, que, por exemplo, você falou do seu avô, bisavô, que era padre, mas que tinha tradição aí, essa tradição familiar. Que legal, isso aconteceu com você. Qual que é seu ponto de vista? Desculpa, Liz. Imagina. Qual que é seu ponto de vista? Como que você enxerga isso, então? Eu acredito que assim, a gente no passado, mas hoje a gente ainda vive num momento que a gente tem um cristianismo compulsório. A gente tem símbolos religiosos no poder judiciário. Justamente. Entendeu? Não, eu entendo quando você fala da escolha, mas eu acredito que algumas escolhas não são tão conscientes assim. Você é inserido nesse contexto. Você nasce e é batizado? Você nem escolheu, você foi, só enfiaram você lá. E tem uma árvore de Natal. Embora a origem dela seja pagã, mas enfim, o símbolo dela lá está representando... É pagã, entendeu? é pagã. É uma representagem cristã. Eu vou em prédios públicos, tem um crucifixo. Então é compulsório isso. Eu acredito que esse conflito surge mais quando você começa a pensar, peraí, deixa eu... O que está acontecendo? Exatamente. Deixa eu pensar o que é. Entende? Paralelo a isso, aquilo que eu estava falando, né? No caso do cristianismo. Tem um cristianismo ortodoxo, que é aquele do Papa, do padre, da igreja, e tem o popular. Você vai pegar uma benzedeira que vai benzer espinhela caída com terço na mão e falar que ela não é católica, é uma ofensa para ela. Claro que ela é católica. Para ela é. Aí você fala, padre, você concorda que ela está benzendo? Ela fala, não, quem claro faz isso é Deus, é Jesus. Justamente. Ela é bruxa. Exatamente. Então, assim, tem uma outra questão. A gente vive no Brasil, tem uma questão de miscigenação de credos, de colonialismo muito louco.Embora aqui, a gente acha que é só aqui. Antigamente também. Né? Você, na Roma Antiga, você tinha as religiosidades do povo e a religiosidade do poder, do governo. Entendeu? Com relação a isso, eu falo assim, tipo, eu acho ótimo. Você falou da pergunta da minha família, eu acho ótimo. Tipo, no caso do meu bisavô, ele abraçou o que fazia sentido para ele. Esse é o ponto. Por isso que eu falo. Eu não tenho o menor problema da pessoa falar, não, mas eu sou católico. Tá, mas o que te faz feliz? Faz feliz eu pegar, sei lá, uma sexta-feira, se me der vontade, eu vou lá e faço um banho de rosas para me conectar com a Afrodite. Você fica feliz? Fico. Você se sente equilibrado? Me sinto. Assiste a missa do galo, pula 7 ônus e põe a exato. Gente, então, mas isso é contraditório. Eu, pessoalmente, não concordo com isso, tá? Por quê? Como eu vivi muito tempo lá dentro, é assim. Por exemplo, minha mãe não entrava dentro da casa de quem não fosse evangélico e não pode... Depois que eu saí da igreja, ela não comia na minha casa, porque eu virei desviada. Então, ela não bebia um copo d'água dentro da minha casa. Não pode, é proibido pela igreja. Teria uma forma meio que de contaminar com... porque tudo na minha casa é energizado. Eles falam que não existe energia, essas coisas todas, mas eles acreditam tanto em energia que eles sabem que a água é energizada com outros deuses. Então, eles não podem tomar essa água, porque é energizada com outros deuses. Então, como eu vivi isso muito rígido, eu não assistia televisão, não ouvia rádio, nada. Por quê? Porque eu era crente. Então, assim, eu não consigo identificar uma pessoa que, de repente, faça parte de uma religião que tenha regras e ela foge dessas regras. Isso em relação à religião. Em relação a como as pessoas devem viver, aí eu mudo. Aí tem que ser a tua espiritualidade. Aí eu concordo. Mas aí eu concordo totalmente, assim, porque é o que eu vivo, é um universalismo. É assim, o que é que eu gosto, né? Então, por exemplo, tem coisas dentro da igreja que eu gosto, dentro da igreja católica que eu gosto, né? Jesus, a energia crística, a energia das Marianas. Gente, que coisa mais maravilhosa. Porque Jesus não é
apesar de parecer, não é de posse da Igreja Católica. Não, Jesus não era cristão. Ele não era. Não tinha cristianismo. A gente não tinha. pode falar, vamos abrir um pouco, para não falar que a gente está falando só da Igreja Católica. Aham. Orixá não é da Umbanda, não é do Candomblé. Não, Orixá é da uma natureza, força. é uma Uhum. força. Consigo acessar orixá de outras formas que não no Candomblé e Consegue, na Umbanda? só É não precisa óbvio. da regra. É óbvio que consegue, né? Uhum. Então, se eu consigo fazer isso, do meu ponto de vista, agora passando para a parte que eu não concordo, é assim, saia daquela Sim. coisa e se torne abrangente. Mas às do vezes meu ponto de é, vista. não, mas é que às vezes a pessoa ela quer entender. Tá na Antes, busca. antes dela sair, ela quer entender. Entendi. Então ela chega assim, por exemplo, pra mim, Liz, mas isso, ó, o que que é bruxaria? Tipo, é coisa do mal? Porque eu aprendi lá na minha igreja evangélica que isso é coisa do mal. Mas eu vi já uns vídeos seus, eu já conversei com gente que fez curso com você, ou fez atendimento de oráculo e me falou que não tem nada a ver. O que que é? Aí eu explico o meu ponto de vista. E elas não foram fulminadas. Não, exatamente, entendeu? Então ela ainda tá com... Não Ela viraram estátua tem, de sal. ela tem medo, mas ela quer entender. Aí, a partir do momento que ela começa a entender, ela tira o pezinho de lá de dentro e fala, opa, já sei que não é isso aqui que eu quero mais. Eu gosto mais de quem tira o pezinho. Uhum. Eu gosto mais. E tem, acho que, mais uma possibilidade também que, por exemplo, no caso do seu bisavô, né? Vivendo num contexto ali na Itália, 1800, etc. Interior da Itália. Interior da Itália. Tipo, imagina, a Itália, o Papa está na Itália, né? Ele está ali, o Vaticano fica na Vaticano tá Itália. ali no Você meio. sair da igreja naquela época já era assim. Imagina você se deixar de ser padre. Imagina você Nossa, assumir. Não dava, gente. Imagina você assumir que você faz coisas fora do Os catolicismo. maiores bruxos eram padres. Tinha. Então tem isso, aí tem um lugar de disfarce também, né? Eu acho. Tem. Tem um lugar de Legal. você Deixa eu manter. Deixa eu contar uma coisa Desse pra ponto de vocês. vista, legal, É. legal. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vai lá na Catedral de São Bento, olha lá em cada cantinho lateral, me fala quantos símbolos da astrologia você vai achar. Depois você comenta aqui. Vai lá na Igreja da Sé e vê quantas pilastras tem dentro da igreja que faz alusão aos signos do zodíaco. Mas a Tudo astrologia, tem você pega em simbolismo. catedrais, principalmente período gótico, com mapas astrológicos dentro da catedral, porque era Pois é. guia de navegação. Os próprios reis magos foram guiados por uma estrela. Uhum. Entende? Exato. Mas, então, eu falo assim, durante a história, o que for demonizado pela concepção cristã, é aquilo que eu falo, eu deixo pra eles, eu não sou cristão. Perfeito. Entende? Então, já puxando isso, inclusive, já tem pessoas que falam que você faz coisas do demônio, você já te demonizaram. Como que você lida com isso? Muitas. Então, a gente trabalha e fala assim, conversei com minha cabeleireira, uma senhora, que você cultua o demônio. Eu falo assim, olha, anjos, santos, demônios, Whatever. Maria, Jesus, Deus é mitologia cristã. Eu não sou cristão. Isso pertence a você. Lide você com essas questões. Quem tá cultuando isso na minha vida é você. Será a mesma coisa que eu falar assim, você, sei lá, você é budista, eu falo assim, porque o seu orixá... Não, você é budista. Não tem nada a ver. E ela fala, gente, não me pertence, não é que eu seja contra, porque muita gente rivaliza a bruxaria versus cristianismo. Não. Claro, não podemos esquecer história. Mas, hoje em dia, tipo, só não faz parte. Da mesma forma que Buda, Gautama, que, sei lá, outras divindades de outros lugares não fazem parte. Eu não preciso brigar por causa disso. Ai, mas eu tô achando que isso daí é parola de diabo, isso daí. Isso é parola de diabo, sabe? Isso daí é ilusão do outro. Vamos voltar na mitologia um pouquinho lá atrás, né? Pelo que eu vi um pouquinho de mitologia, eu queria ver a opinião de vocês. A opinião não, é mais que opinião, é a visão, né? Opinião a gente é muito superficial, mas a visão de vocês. Dentro do que eu vi de mitologia, existia lá o culto da deusa, que sempre... Na verdade, a deusa era muito, mas não tinha Deus, né? Era a deusa que ficava ali na situação. Quando veio, então, essa imposição do patriarcado, precisava acabar com esse negócio todo. E o que acontece com as mulheres? As mulheres, elas não menstruavam nessa época, porque elas viviam grávidas. As mulheres viviam grávidas. Então, quando veio o patriarcado, que elas se negaram a fazer parte de todo esse processo, elas fugiram para as matas. E elas viviam descabeladas mesmo, viviam no meio da mata. E como é que vai ficar limpinho na mata? Cheio de barro, essa coisa toda, cheio de planta grudada na roupa, essa coisa toda, né? Então, o que acontece? Os homens... por que o cão é o melhor amigo do homem? Porque aí ele ficava
caçava, tudo com o cão. E as mulheres foram para os animais menores, porque elas só podiam caçar à noite, que elas não aguentavam os animais maiores e tal. E foram estudar as ervas, porque elas não tinham mais o apoio da cidade com a medicina natural ali que acontecia nas cidades. Então elas tiveram que estudar as ervas e experimentar as ervas. Dentes estragados. É claro. Quando elas provavam aonde o negócio? Na própria boca, se funcionava, se não funcionava. Umas morriam, outras não morriam. Um curava, outro não curava. E apodrecia tudo mesmo, ficava tudo ruim, né? Então, nesse processo, aí também tinha o Deus cornudo, que não concordou com aquelas imposições de matar Deus, aquela coisa toda, que foi para a mata. E aí acontece de ter, né, na mata, aquela coisa toda ali dentro de processos de dançar para fogueira e das poções e da ligação da mulher com as ervas, com gatos, com corujas, que são animais que caçam à noite. Dentro da visão de vocês, isso é aquela visão pura da mitologia, né? Dentro da sua visão, Liz, como que é isso daí? Bom, a gente sabe historicamente dessa opressão às mulheres, não só dessa forma, a gente vê isso historicamente de outros jeitos, né? Historicamente, atualmente. Atualmente também, né? Agora a gente tá meio bicuda, existe, né? ainda existe, né? Haja visto até, a gente pode ir até para materialidade, não precisa nem ser até na espiritualidade. Uma mulher com o mesmo cargo, com a mesma competência de um homem, ela ganha menos. Isso Né? não é nem... Não, é melhor eu nem... eu prefiro não comentar, que eu sou um pouco bruta, um pouco ácida. Então, e a gente tem uma parte, né? A gente tem uma parte da... Não vou dizer só da bruxaria, mas da espiritualidade no geral, que resgata essa parte do sagrado feminino, né? Mas ainda assim eu gosto de lembrar que a gente tem os dois conceitos dentro da gente. A gente sempre terá um sagrado feminino e um sagrado masculino. Sim. Só que você tem que equilibrar essas coisas. E faz parte da nossa consciência entender o que está pendendo mais, o que não está e como isso tem que ser integrado. É a nossa parte do resgate dessa energia. Ainda tem muito para a gente falar, ainda tem muito para a gente consertar, com certeza tem. Porque a gente vive não só essa parte do sagrado feminino, né? Tem grupos que fazem trabalhos sensacionais, que eu acho maravilhosos, do sagrado feminino, mas tem outros grupos que fazem uns trabalhos meio, sabe, meio puxados para o que o patriarcado já tinha imposto para o feminino. E aí você fica... Mas a intenção não é, né? Resgatar a energia. Por que você está cultuando do jeito que o opressor ainda te diz como tem que ser cultuado, né? Ainda é fake, né? Como se fosse... Exato, ainda é fake, né? mas a gente continua trabalhando. Conforme vai aparecendo pessoas querendo a elucidação disso, acho que o nosso trabalho é trazer pontos de vista, trazer reflexão. Tem muito conteúdo lá no meu Insta e em outros canais que eu falo assim, olha, a minha opinião é essa. Você não precisa concordar com ela, mas se isso já fez você refletir, no mínimo, eu estou feliz. É a pulguinha atrás da orelha. Não precisa concordar, mas você está pensando sobre o porquê daquilo que você faz, então tá ótimo. Não precisa concordar. E a sua visão, Gui, em cima disso daí? Como Tem dois pontos que a Alice comentou na primeira fala dela que eu acho muito importante. Um deles, quando você perguntou o que é bruxaria, que ela comentou que é uma filosofia de vida. Eu acho muito importante isso, porque além dela definir o que é para ela a bruxaria, como ela pratica essa bruxaria. E eu falei assim, se é através do oráculo, do ritual, com deuses, com cristais, aquilo que eu falei que faz um bruxo, isso são escolhas e gostos. É a forma que você transforma em prática a sua essência. A outra coisa que ela comentou, que vocês estão comentando agora, não dá pra gente conversar, ou estudar, ou pesquisar bruxaria sem ver uma questão histórica e política e social de perseguição de corpos femininos e dissidentes. Corpos femininos, corpos com deficiência, corpos com questões, seja lá quais forem. Isso é um fato. Então, muito do que a gente entende da bruxaria, não muito, né, mas assim, muitas questões vinculadas à bruxaria hoje em dia estão voltadas para um período que isso era, de fato, uma perseguição. Então, se moldou no sentido de fazer parte no cotidiano e por muito tempo até hoje. Aí você vai ler Silvia Federici, vai ler a história da bruxaria, tem grupos de estudos de sociologia e história hoje em dia voltados só ao período de caça às bruxas, não é vinculado a alguma religiosidade, alguma prática, não é vinculado, de grupo de estudo de faculdade. Vai ver sobre isso. Não tem como.
certo? E o que você tem, assim, de informações nesse sentido, históricas, que a gente acha que é uma coisa, mas que historicamente é outra? Nossa, deve Nossa, ter um monte, olha lá. coisa. A cara dele, por onde Já. já começa. Eu tô jogando pimenta mesmo. Fala, por favor. Tô jogando pimenta mesmo, Fala. é isso. Ô Gui, faz uns textos de blog depois, assim, vai mandando pra gente, né? Porque, ó... Fala. Não, cite um É. exemplo, não precisa ser todos, né? Cite um Ai. exemplo. Não, é que assim, Tá com medo de Começa cutucar pelo onça com a vara pior. curta? Não, começa pelo pior. Qual que é o mais... Ó, fica... Comenta aí pra mim, o que você tá achando? O que você tá achando dessas coisas aqui que a gente tá conversando? Mas agora a gente vai cutucar o Gui pra ele começar, e a Liz também, pra começar a soltar aquelas pimentas, sabe? Começa aí pelo que pega mais, assim, Ó, vai. não que pega mais, mas eu falo assim, vou pegar a própria fala de vocês do final pro começo. Tá. Essa questão do corpo, vou falar nem de mulher, vou falar do corpo feminino, de mulheridades, né? Do corpo feminino. Pra trás. Que vocês falaram, tipo, que mesmo dentro de círculos de sagrado feminino, eu tenho pavor de círculo de sagrado feminino masculino. Tenho pavor. Porque, assim, tem uns grupos maravilhosos, porque é importante que, assim, tem grupos que fazem realmente os resgates e cura de feridas que corpos que se identificam com mulher, feminino, se precisam resolver, porque a sociedade o tempo todo está esfaqueando. Sim. Isso é uma coisa. É incrível. Porém, o que é feminino? O que é mulher? É o ir para a lua? É plantar a lua? É isso que te faz? Da mesma forma, ser masculino e homem é tocar tambor e ficar batendo no... É que eu tô falando porque eu já vi isso. Já participei de muitos grupos. Sim. Eu sou forte. Vira pro norte, eu sou Não, forte. fora que Eu assim, sou forte. vários grupos que falam assim, mano, desculpa, mas vocês estão reproduzindo o mesmo discurso que tá aí fora, num contexto, vamos se libertar, mas reproduzindo os mesmos. As mesmas coisas. Eu, Guilherme, gosto muito de ícones que a nossa cultura temos como masculino. Eu gosto de usar barba, eu gosto de usar calça. São ícones que a nossa cultura entende como masculino. Isso não me faz homem, nem porque nem me considero. Eu não me considero homem. Eu sou uma pessoa trans queer, né? Quando eu levo isso para a questão religiosa, ou espiritual, ou mística, esotérica, eu falo assim, gente, aí vou eu falar que isso é masculino. Eu, na minha tradição, não trabalho com essa dicotomia. Porque nós entendemos que as manifestações da natureza são completas por si só, independente dos entendimentos culturais que a época for tendo. Porque muito grupo de sagrado feminino masculina fala assim, peraí, o que você está cultuando é uma ideia que veio do colonialismo europeu. Tem nada novo aí. Não, o que você está cultuando como liberdade foi criado lá. Entende? Eu sou formado em medicina chinesa, né? Nem na medicina chinesa, quando o pessoal fala do yin e do yang, o claro e o escuro, a dona Alice Dorsey, que foi minha professora, uma japonesa maravilhosa, ela fala, o pessoal traduz errado. Yin e yang não é feminino, masculino, claro e escuro. Quer dizer, o lado escuro da montanha e o lado claro da montanha no chinês arcaico, da mesma montanha. Da mesma montanha. São Sim, é a mesma coisa. qualidades da mesma montanha. Só que acontece, quando a gente pega isso culturalmente, no contexto político, social, cultural, e transforma que isso vale, e normalmente o que vale é masculino, é branco, e o que não vale é o corpo que pare, o feminino, aí você fala assim, aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve essa equação? Bom, a gente está tentando resolver até hoje. Pois é. Né? E é um futuro que vai ter muito passado pela frente. Mas é que tá, por exemplo, só que isso a gente não pode tropeçar na história. Que nem, por exemplo, eu falo que a minha tradição tem muito vinculado com os povos célticos. Falou de celta, é um Deus nos acuda, né? Virou do coração valente que, né, a Mérida, tudo. Fala assim, gente, nem os celtas chamavam de celtas, tá? Eles eram inimigos deles, os romanos chamavam de keltoi, eles. Celtas são diversos povos ao longo de mais de 1000 anos de história de uma geografia pela Europa inteira. Não são unificados, não tem nada unificado. Celtas são todos os povos que têm o mesmo tronco linguístico. Só. Então a mesma coisa que falar que Costa do Marfim, Portugal, Brasil, que fala português é o mesmo povo. Não, não é. Tem o mesmo tronco linguístico. Apenas isso. Mas eu acho que é por causa de séries, né? Qual que é aquela série daqueles caras loiros? Nossa, eu adorava. Tem um monte. Falou de celta. Tem um nossa, monte. Pegou fogo as séries. Falou de celta, vem assim, né? Nossa, muita coisa. Então eu falo assim, por exemplo, porque os celtas eram matriarcais. Não eram. Os celtas cultuavam a grande mãe, não cultuavam. Tem 6 panteões de divindades celtas. Tem deuses que estão em todos os panteões, tem deuses que é só daquela família.
Porque os povos celtas, por exemplo, os patavos, ou outros povos, eram o tamanho de um bairro de São Paulo para menos. Olha E isso. tinham deuses deles, os deuses patronos deles. Tem alguns que estão ao longo de vários povos. Mas eu estou falando dentro do celtismo. Então eu falo assim, por exemplo, a minha tradição, seja familiar ou de grupo, a gente não trabalha com tipo o Deus e a deusa. Nós temos as multiplicidades e cada um são cada um do o Deus ou a deusa. Tem grupos que trabalham. Tem grupos de bruxaria italiana que trabalha com Diana e Dianos, Diana e Lucíferos, Dianos Lucíferos, que vai trabalhar com essa ideia. E tudo bem. Ok. É como eles entendem aquela expressão. A forma que você pratica a sua religião, não cometendo crime, Pois é, né? sendo legal com o coleguinha. Mexendo no saco do colega porque ele não faz o seu. Pois é. Sendo legal. Mas essas não são características dos bruxos e bruxas. Continua, Gui. Então, Não dá. Eu tento, mas eu não consigo. Quem enche o saco dos outros? É bruxa? Não, né? Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes não. A bruxa come a pessoa quando enche o saco, mas não é assim. então, assim, tipo, esses estereótipos, por exemplo, você falando da bruxa com nariz, com não sei o quê, ela vem muito pautada pela bruxa da bruxa chamada O Mágico de Oz na produção da Disney. É verdade. Você olha pra uma bruxa, a bruxa da Branca de Neve, a hora que ela é bruxa. Ai, e ainda tem uma Isso. coisa com isso. Desculpa, termina de falar. Tá? Depois fala da bruxa da Branca de Neve. Pode... E, por exemplo, tem É, tradições vou anotar. tradições de bruxaria que vai trabalhar o que hoje a gente chama de lado sombra, que do ano passado pra cá virou moda, trabalhar ao lado sombra, trabalhar... Mas por causa do Beth Herring, Não, eu falo assim, Hedinger, maravilhoso, né? vai trabalhar. E também faz terapia junto, né? Que muita coisa fala, gente, não é bruxaria que você precisa, é de terapia. Né? Aquilo que eu falo assim, ai, gente, mas eu preciso de emprego. Gente, que eu falo... Ou de 3 tapas na cara, né? Não, eu falo assim, gente, muita coisa que o pessoal quer na bruxaria ou na magia, seja ela qual for, é política pública, tá? É votar direito, é você se interessar pelo meio ambiente, tipo, não é feitiço que você precisa. Eu falo assim, magia é supérfluo. Necessidade é você colocar comida na boca do teu filho. É Pirâmide você ter de Maslow, respeito, você lá ter embaixo. respeito É verdade. por você mesmo. É isso. Ai, porque o cara gente se respeita. Mas, Gui, sabe o que as pessoas acham? Vou me colocar junto, magos, bruxos, bruxas. Até feiticeiros a gente vai deixar um pouquinho de lado por causa dessas questões. Mas, é assim, eu já vi muitas pessoas dizendo para mim, Sueli, tô horrorizado. Eu falei, por quê? Porque chegou uma pessoa perto de mim que se dizia evangélica e falou assim, olha, eu vim aqui com você porque eu tô te encomendando uma morte. Como assim uma morte? Eu quero que você mate... Os piores pedidos vêm desse povo. eu quero que você mate tal pessoa assim, assim, assim. Aí, essa pessoa que é um bruxo, que eu respeito muito, inclusive, falou, olha, Sueli, eu não tive outra alternativa. Eu falei, olha, isso daqui, nós não matamos pessoas. Na verdade, nós estamos nos melhorando, nós estamos num caminho da iluminação, na verdade. Coisa que você diz que está e não está. Não está. Pede lá para o teu Deus. Pede pra Deus. Pede Vai lá lá pro teu Deus, pro teu Deus único, pro teu Deus que só você vai pro céu. Pede lá para ele matar essa pessoa para você. É o Deus dos E exércitos. ver o que acontece, né? Não é? Aproveita, já é o Deus dos exércitos, que E- aceita e- sacrifício e- de sangue. E são os outros que, né? Então não é bem por aí. Tem uma frase na bruxaria tradicional que fala assim, sempre na frente de um dedo em riste tem uma bruxa. Porque é aquela que assim, aquela. Sempre, porque isso é um caminho da marginalidade. A gente sempre está na margem da floresta, dentro da floresta. A gente nunca está no centro. Então está sempre no ponto, né, no apontar. E tem uma outra frase que fala, a terceira vez sempre é da bruxa. Que primeiro o pessoal recorre para o médico, não dá certo, vai para o padre, não dá certo, bate na bruxa. Quem resolve? É. Porque eu falo assim, nós, bruxos, eu sou a mão de quem não sabe fazer ou quem tem medo. Eu sou essa mão. Você não sabe fazer? Você tem receio? Eu sou a mão. Que aí vem um feitiço, quer dizer, feitio, fazer. Eu vou lá e faço. Essa é a minha mão. Entende? Mas os piores pedidos sempre vêm daí. Pois é. Aí eu vou falar uma Vamos coisa falar, da então, bruxa bruxa da da Branca de Neve. Eu Todo vou até mundo- arriscar aqui. Quando a pessoa chega pra mim e pergunta desse estereótipo da Branca de Neve, ela, ai, o que você acha? Porque a bruxa da Branca de Neve, porque ela era má, que ela não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, então, meu Eu amor, adoro. a Branca de Neve era uma mosca morta. Que se ela não tivesse sido nem envenenada pela bruxa, ela não tinha nem encontrado um príncipe encantado. É verdade. Entendeu? Se bem que aí tem uma coisa interessante. Fala assim, a Branca de Neve, no caso da Branca de Neve, da bruxa da Branca de Neve, ela que vai ser a mais bela do reino. Os tiktokers de academia são Que é o quê? Exatamente. Fora que assim, aí mitologicamente, dentro da minha tradição, a gente olha para os contos de fadas, apesar que a maioria dos contos de fadas são germânicos, né? Mas a gente olha para esses saberes, porque dentro da cultura celta,
tem essa personagem, a mais feia do reino. E ela é sempre a quem te dá a soberania. Porque é quando você enfrenta o mais terrível. Então, normalmente, ela aparece com uma senhora muito, muito, muito caquética, pelada e fala, me beija. Então, aí que a gente fala do lado sombra. Então, a gente fala que ao seu lado sombra, se você lembrar na Bela Adormecida, a Malévola é que não foi a não convidada para a festa. Exatamente. Foi a excluída. A hora que você enfrenta essa personagem, que é né? Que na verdade espelho, é. aí você tem a soberania. Entendeu? Então, é um personagem muito interessante. E, claro, nunca é um homem, né? Sempre é uma mulher feia. Lógico, é lógico. Que facilita o mal, que proporciona a sodomia, né? Sempre é ela que é o mais fraco, foi quem ofereceu a maçã, né? A gente tem um histórico da cultura ocidental muito arraigado por esses conceitos. Mas quando a gente pega desses povos periféricos, digamos, que não estava com a religião hegemônica, que vai ter Rosmerta na França, que é essa personagem. Se você olhar pinturas da Idade Média, de corte, sempre tem uma pessoa que é uma senhora muito feia. É essa personagem Olha que você enfrenta. né? E aí você vai também, toda vez que alguém me pergunta, eu faço um paralelo com o lance da amarração. Que a pessoa vem, já chegou várias vezes para mim em atendimento. Ah, porque a fulana ou fulano fez a magia para tirar de mim a pessoa. Nananana. Eu falei, então, meu amor, não é bem assim que funciona. A outra pessoa já não estava tão interessada em você por causa disso. E olha só o livramento que você tem agora. Aí você pergunta, como que era a tua relação? Geralmente era uma relação tóxica, geralmente era uma pessoa que estava lá tentando dominar, nananã, e o universo até deu um jeito, falou, vamos aproveitar que já está fazendo o negócio, e tira da vida. E se levou, que fraca que essa pessoa é, né? Exato. Levar o que é meu e eu não conseguir defender o que é meu, é porque eu tô muito fraca, né? Então. Dentro do arcangelismo, a gente tem uma visão, voltando um pouco entre yin e yang, essa coisa toda, positivo e negativo, né? Que aí positivo é do mal e o negativo é do bem, né? Não, ao contrário, né? Ao contrário. O positivo... não, o negativo do é isso daí. É isso mesmo, né? O que acontece? Dentro do negativo está a nossa força pessoal. Nossa força única. Que, assim, é o meu umbigo, sim. Esse negócio que a mamãe falou assim, fulano, o mundo não gira em volta do teu umbigo. Olha, ela ensinou o melhor que ela podia, mas ela te ensinou errado. Porque o mundo gira em volta do observador. É do meu umbigo, a partir de mim que eu observo o resto, né? Agora, o que é o negativo? O negativo é quando eu olho para mim, quando eu quero a água para mim. E quando a gente vai para um processo de controle, eu tenho que tirar o meu, né? Para ficar só o positivo, que é o nosso, que precisa haver esse equilíbrio entre nosso e meu. Mas imagina, se eu tiver sem o meu, eu estou em desequilíbrio. E quando eu estou em desequilíbrio, eu sou o mandado. Exatamente. Eu viro massa de manobra. Eu viro o quê? Ovelha. E é muito fácil conduzir ovelha. Né? Muito fácil implementar pensamentos em ovelha, porque a ovelha não tem o meu, tudo é nosso. Eu tiro o meu poder pessoal, eu tiro o meu empoderamento. E aí a gente passa a pensar somente de forma coletiva, fico desequilibrado. E cadê o meu crescimento pessoal? Não tem. Não tem, porque só que ninguém quem te deu- comanda tem. Exatamente. Quem comanda tem. E aí as pessoas não têm. Por quê? Porque virou do mal, virou diabólico, a parte negativa, o preto, o escuro, sabe? O outro lado, o lado oculto. É muito doido o quanto a gente é incentivado aliás, o quanto a gente é criticado por olhar pra gente, né? Se Justamente. você toma uma postura que te beneficia, que você tá pensando em si, geralmente você é tido como egoísta, né? Se muito- eu preciso cuidar das pessoas, eu sou o quê? Eu me tiro dessa equação de pessoas como se eu não fizesse Nesse parte? ponto que eu acho muito interessante o resgate, por exemplo, da Liz, que faz, aí sim, com o feminino, porque assim, o que foi tirado dos corpos femininos? A soberania dela, Sim. o prazer dela, o enxergar para si mesmo, a beleza de si Todo mesmo, negativo para além dela. de uma beleza para agradar alguém. Tudo que era. Então, assim, vai buscar isso de novo, é a soberania. E a bruxaria faz o quê? Empoderamento, gente. Acorda, A Empoderamento bruxaria é total. trabalho com vai dançar você. pelado na fogueira. Pois é, e quanto a dançar pelado na fogueira? Esse negócio dessas poções, essas coisas todas assim.
Quando diziam, né? Quando dizem até hoje, né? Vou fazer um feitiço num caldeirão, aquela coisa, né? E aí eu coloco lá asa de morcego, unha de gato. O que que é isso? Catou o bichinho, enfiou o bichinho lá dentro desse? Geralmente, não vou dizer que não existam outras poções que realmente Mas eu diria para possam você que isso daí também tá um pouco fora da bruxaria. Mas, então, o que a gente tem é um dicionário mágico codificado, Presta entre aspas, atenção nisso. que as bruxas faziam para codificar o feitiço e outras pessoas, quem é leigo, não entendeu, não fazer besteira, né? Então, por exemplo, a ervilha é ova de sapo, pata de aranha, alecrim, Nossa, que legal. Aí a gente tem asa de morcego, pode ser a própria a folha mesmo, né, da planta. Então tem várias coisas. Unha de gato, gente, tem planta, unha de gato. Existe tem um monte de coisa. existe uma planta que chama unha de gato, ela é anti-inflamatória, ela é maravilhosa, inclusive. Então é tudo codificado. Não que existam outras poções que não levem esses ingredientes mesmo, né? Mas geralmente quando a gente fala dentro da bruxaria atualmente é essa codificação que a gente tem. Perfeito. Que interessante. E aí vocês estavam falando sobre pessoas que vêm fazer pedidos absurdos, assim, né? Aí essa pergunta é pra vocês dois, assim. Vocês atendem pessoas com a bruxaria ou vocês trabalham mais com vocês mesmos, assim? Se as pessoas procurarem vocês, tipo, me ajuda com tal coisa, vocês atendem? Como que funciona isso? As duas coisas. É porque, assim, isso não é uma crítica. Isso eu acho super válido. Eu não transformei a minha crença em ofício, mas por uma escolha. Tipo, embora que assim, né? Eu faço a joalheria mágica, mas eu falo assim, tipo, de atender com oráculo. Tipo, eu sou meio. Não parece, mas eu também sou tímido, então às vezes fico meio assim. Eu tiro muito oráculo, assim, muito pro meu grupo, pra minha família, mas eu não me coloco como uma pessoa publicamente que vai fazer isso. Um oraculista. Não, um Assim, oraculista, pra fora. um magista, um bruxo que vai fornecer feitiços, assim. Muito assim, amigos me pedem, coisas assim. Tipo, eu não transformei em ofício. Não que isso seja ruim, é ok, não tem nenhum problema, mas eu não transformei. Mas muito assim, minha família, meu grupo atendo. Por exemplo, oráculo, eu adoro estudar oráculo. Eu estudei vários oráculos, mas eu estudo muito ou para magia ou para comunicação. Tipo, eu não coloco a plaquinha assim, tipo, marque seu horário, mas porque não é o meu rolê, assim, eu não tenho habilidade com isso, assim, entendeu? Já fiz, mas não é minha habilidade. Mas nada, né? Se a pessoa pedir, a gente pode conversar. Por que não? De repente está ali, né? Eu trabalho com a leitura de runas, faço leitura de oráculo. E a bruxaria, eu trabalho primeiro para mim, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar o outro, que é a que a Sueli colocou agora há pouco. Como é que eu vou dar o meu para o outro, né? Eu ajudar ele se o meu não tiver integrado. Tem que transbordar, né? Você Exato. auxilia com o transbordar. Exatamente. Mas eu posso ou não atender a pessoa com relação a fazer uma magia, um feitiço, né? Uma bruxaria. Depende. Eu primeiro costumo entender o que a pessoa está querendo, pergunto para o oráculo se eu posso fazer aquilo por ela. Isso é sabedoria pura. Entendeu? Sabedoria pura. E aí, dependendo, eu sempre prefiro que a própria pessoa faça. Por quê? Quem tem a conexão dela com a espiritualidade dela, com os guardiões, etc., é ela. Então, se ela mesma for lá e falar do que ela quer, é muito mais fácil de ser entendido do que um intermediador. Sim. Mas é isso, que nem o Gui falou, tem pessoas com questões e questões. Eu tenho medo, eu não conheço direito, eu não vou conseguir por causa de tal coisa. Mas eu não sinto nada, não vejo nada. Aí a pessoa, né? Mas isso é muito importante que ela está falando, porque assim, quando a gente tem essa atitude, essa postura, cai muitas coisas. Eu já tive gente pedir que queria feitiço para matar uma pessoa. Só que a pessoa estava transtornada. Eu falei, vamos conversar? Aí eu conversei. A maioria das vezes. Assim, e não é por conta de ética, por conta de não saber fazer, não é isso. Porque assim, fala assim, você vai se arrepender amanhã. E não vai resolver o problema dela. Ou então, tipo, amarração. Eu tenho nada contra quem queira fazer. Vai lá e faz. Eu falo, faz? Quer fazer? Faz. Não tem nenhum problema. Eu fazer é outra história. Aí eu vou escolher. Mas a pessoa quer fazer, eu falo, vai, quer a linha? Top. Mas eu lembro de ter um caso que eu fui trabalhar num lugar uma vez que minha chefe faz cristã na igreja, na cabaz de Nossa Senhora todo ano.
Ah, porque eu quero fazer amarração pra um cara, eu falo, não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. E ficava enrolando, enrolando. Ela conheceu outro cara que ela casou, ficou super feliz. Eu falei, tá vendo? Eu falei pra ela, se eu tivesse amarrado você outra pessoa, tá vendo? Exatamente. Então, assim, quando eu falo assim, é devido, até porque às vezes a gente tá tirando o aprendizado da pessoa. Justamente. Esse é o ponto. Então você fala assim, tipo, é devido, aí vai pegar o oráculo, vai ser é devido, como eu vou atuar? Porque às vezes a gente quer fazer. Não. Calma. Pega o oráculo, identifica. A maioria das vezes, eu não faço amarração por mim. É um critério meu. Eu, Liz, não faço amarração e não faço feitiço para matar ninguém. Entendeu? Mas é uma escolha minha. Do meu, os meus valores. Não, Pessoas todas. não, tem bruxo tem que um monte de gente faz, que tem faz. bruxo que tem gente que nem é bruxo e faz, entendeu? E aí não é comigo. Mas eu gosto de pegar porque quando a pessoa ela chega para você pelo oráculo, pelo menos a visão que eu tenho, e até hoje, desde 2014 que eu abri, né, para ler para os outros. Antigamente eu estudava runas, eu comecei em 2004, mas só 10 anos depois que eu falei, não, agora eu posso ler para as pessoas, né? E aí, quando ela vem procurar o oráculo, ela geralmente está com outros problemas que ela não está enxergando. E aí a gente tira o oráculo só para falar, então, miga, você não está precisando de amarração, você está precisando de terapia. Uhum. Você tá precisando de amor próprio. Amor próprio, você está precisando ir para praia, Larga relaxar. Não se amarra nele lá. Gente, a maioria das vezes ainda sofre por feio. Como pode? Pessoa linda, maravilhosa, sabe? Lutando. É o boy lixo, adorei. É o boy ou a mina lixo. Tem a mina lixo, é entendeu? verdade. E aí eu falo, gente, olha a foto dele ou dela. Eu falo, meu Deus, criatura. Tem uma... Olha no espelho, ó, compara. Viu o preço da vela pra você gastar com isso? Justamente. Tem uma frase que é quem ama o feio, bonito lhe parece. Então. E aí a gente Para a vai. pessoa enxergar. E aí, então, e aí a gente entra com isso. É alguma magia ou um processo terapêutico para ela resgatar a autoestima, para ela se tranquilizar. Eu tenho uma cliente que ela entrou nessa pira uns 2 anos atrás, que o marido tinha traído ela, então ela estava querendo separar, ela sabia que aquilo era certo. Mas ela já estava pagando outra pessoa para fazer a amarração. E aí eu fiz a leitura de oráculo para ela e falei, escuta, como que era esse teu relacionamento? Ah, porque ele me afastou da família, ele não me deixa trabalhar, isso e aquilo. Eu falei, por que você quer continuar no relacionamento? Amada, e você vai se amarrar com essa pessoa. É com isso aí que você quer? Falei, pra que você quer isso? Ó o bem que a outra lá fez, entendeu? Olha a vida te mostrando. Eu falo muito isso, eu adoro estudar magia. De várias épocas, de várias culturas. Não necessariamente eu pratico todos. Porque, voltando, você perguntou das asas de morcego, você vai pegar a Grimório da Idade Média, era o animal mesmo. Era o animal Tá. mesmo. Era a mão de defunto mesmo, era a língua de defunto mesmo, o esperma de defunto mesmo. Tipo, hoje em dia, como a Alice falou, isso se codifica. Mas, então, assim, eu gosto muito de estudar para entender o ideário de magia daquele período, daquele povo, necessariamente. Mas eu falo assim, quanto mais eu estudo, menos eu faço necessariamente magia, feitiço. Porque eu falo assim, gente, você tá com desavença com alguém, tenha altura humana, senta na mesa, olha no olho dela e conversa com ela. É isso aí. Para de ficar te escondendo atrás de vela, virada. Maturidade. Entendeu? São conversa. assassinos. Essas pessoas são assassinas. Às vezes a gente precisa intervir magicamente, às vezes a gente precisa intervir magicamente. Mas, gente, se levar uma perita no bolso acabasse com a falta de dinheiro das pessoas, não teria gente com falta de dinheiro no mundo. Aí quem minerasse as peritas também eram todos milionários, né? Entendeu? Então eu falo assim. Não teria problema. Vai, tipo, isso que eu falo, magia é supérfluo. É por isso que custa. Porque necessidade é colocar comida na boca do teu filho, é você ter respeito por si mesmo. Exatamente. Entendeu? Vai fazer terapia, vai, tipo, você tá com dificuldade. Às vezes a pessoa não consegue, se não tem força. A gente vai te ajudar a fazer pra isso. Exatamente. Mas para de se amarrar porque não presta. É verdade. Não, mas aí hoje ela tá maravilhosa. Voltou a trabalhar, voltou a estudar, tá com um boy, ó. Muito Boy, magia. O boy que pergunta pra ela Magia, qual restaurante que ela literalmente. O boy que pergunta pra ela qual restaurante que ela quer ir, entendeu? Nossa, então, assim, olha. falei, tá vendo? Se você tivesse feito lá a amarração que você tava pensando com o traste lá, imagina como é que você ia estar hoje. É verdade. Sabe? Não é assim que funciona. Então, aproveitando esse assunto polêmico, Uhum. quais são os limites da bruxaria, assim? O que você enxerga como... O que vocês dois, tá? O que vocês enxergam como limites pra fazer uma bruxaria, pra fazer uma ação mágica ali? Pra mim, o limite da bruxaria é nenhum. Agora, os meus limites são outros. Mas da bruxaria, nenhum limite. Porque eu acho que a bruxaria ela não é da ordem da razão. Ela é da ordem imponderável, do luminoso. Certo? Não tem limite.
Agora, os meus limites eu posso ter, entendeu? Eu não passo os meus limites. E quando eu falo meus limites, não é uma moralidade social que a gente coloca. É aquilo que eu vou arcar, segurar depois ou não com a consequência. Tipo, falar, mas você tá te pagando, mas eu não vou querer fazer isso. Eu não vou querer depois, eu não quero. Ah, mas tá bom, tipo, não adianta esfregar na minha cara, assim, que eu não quero. Tem os meus limites, assim. Tem uma linha. Porque eu falo assim, porque depois sou eu que vou estar lá, natureza, Deus, orixá, santo, conversar, então me cura, me protege. Fala, peraí, e aí, o que está acontecendo? Assim? Você foi um agente do desequilíbrio humano, e aí? Entende? Aí eu falo assim, mas eu acho, para bruxaria, limite nenhum. Aí de cada um vai ter o seu. Entendeu? Por exemplo, o que eu falei, eu não acho, tipo, quer fazer amarração, faça. Eu não quero me amarrar alguém, que alguém esteja comigo porque eu amarrei. Eu quero estar com alguém porque eu sou gostoso pra caramba. Entendeu? Isso. Então eu falo assim, Se essa pessoa não consegue enxergar isso, o problema ela é cega. a gente tem 7 milhões no mundo, pessoas no mundo e contando. Entende? Fala, eu vou acabar com alguém. Fala, não, fala assim, vamos sentar, vamos conversar. Eu não gostei que você falou pra mim. Vamos acertar? Eu acho isso muito mais grandioso do que eu ficar... Ai, gente, a vela na cara. É covarde que tá atacando a pessoa, né? Eu falo assim, às vezes a gente precisa intervir magicamente, a gente precisa. Mas eu falo, a que custo? Porque eu falo assim, mesmo, eu falo assim, o que eu fiz hoje de magia, amanhã eu vou estar contente, daqui um mês, daqui um ano eu vou me orgulhar disso. Entende? Por isso eu falo assim, gente, calma, porque normalmente a feitiçaria, a magia, é a porta de entrada da bruxaria. Porque todo mundo quer aprender um feitiço. Todo mundo quer aprender uma simpatia. Mas pra quê? Mas quem quer se trabalhar? Eu falo que o meu caminho de bruxaria é muito do trabalho de si mesmo, né? Deixa ali falar. Não, mas eu concordo também. Eu acho que o limite, assim, a manipulação de energias, você consegue fazer em qualquer nível, para qualquer coisa, qualquer hora. Mas eu falo que a diferença entre o posso e eu devo fazer. Eu posso no sentido eu consigo? Consegue. Eu devo? Então, aí entra outras questões. Eu tenho também as minhas questões, os meus valores pessoais, que eu falo, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço. Né? E as pessoas têm que ter isso. A bruxaria tem uma outra questão, que é isso, é a emancipação dos seus atos. Só que as pessoas, elas querem o benefício, uma magia para amarração, para prosperidade, para saúde, para não sei o quê, mas elas não querem a consequência. Ah, mas eu vou ter que equilibrar, mas eu vou receber não sei o quê, então isso aí eu não quero. Aí é do mal, porque ela vai ter que pensar nisso também, entendeu? Mas eu acho que é isso. E outra coisa que é muito importante, no manipular das energias, etc., às vezes você não precisa nem acender uma vela. A força da tua intenção, do teu pensamento, já vai fazer com que aquilo... Teu pensamento e a tua intenção também é elemento. Aconteça, exato. Você não precisa... Que nem quando... Não adianta a vela se você não tá... Ah, isso é outra coisa. A pessoa, às vezes, ela pergunta duas coisas pra gente na bruxaria. Então quer dizer que existe mesmo isso de acender vela para prejudicar a pessoa? Eu falo, nem precisa acender vela, nem matar bicho nenhum para prejudicar alguém. Se você está pensando ali persistentemente o mal daquela pessoa, você já está fazendo E pelo menos já está fazendo mal para uma pessoa. Exatamente. Você já está fazendo mal para uma pessoa, né? Exato. Dentro da minha visão, dentro da pesquisa que eu desenvolvo, que é o projeto Vida Eterna, nós entendemos que nós somos seres eternos, pelo menos até onde a gente consegue enxergar, né? Eu tenho um mestre meu que fala assim, olha, filha, existem várias eternidades. Então, você está dentro de uma eternidade, né? Então, a gente também tem isso a avaliar. Agora, se a gente conseguisse entender que nós somos maiores... não faz sentido eu tentar matar uma pessoa, porque se a pessoa é eterna, ela não morre, ela perde o corpo físico. Exatamente. Então, o que você está fazendo quando você tira... Mata não, que você não vai matar. Tira né? o invólucro, né? Tira o corpo físico de uma pessoa. Você está libertando essa pessoa para que ela venha te atormentar com mais intensidade. É Você uma mata a pessoa e já faz uma burrice. necromancia de garantia. É uma burrice tão grande quando você usa um processo tão desequilibrado desse para desencarnar essa pessoa, porque é um desafeto, que você não resolveu, porque se vocês estão juntas aqui, é para resolver esse BO. Seria assim, vocês têm que rolar? Rola. Meu, quer puxar cabelo, arranhar e dar soco na... Meu, faz isso aqui, porque é uma oportunidade de resgate que você está tendo com aquela pessoa. Ou pelo menos com essa característica que te incomoda, né? Porque não é a pessoa toda, são as características. Sim. Agora, quando você tira
o processo encarnatório dessa pessoa e você liberta a pessoa em si, você está se ferrando. Essa pessoa vai ficar 24 horas do dia te atormentando até acabar com a sua aval, vida. Né? E com aval, né? Pois é, você gerou. Aí vira, né, aquele processo, vamos falar, nesse sentido, um processo kármico, né? Porque você criou o seu sofrimento pro dia de amanhã e foi culpa de Deus. Aí o que acontece? Que eu fico puta da vida. Fico mesmo puta da vida. Aí depois ela toma passe. Pedir para expulsar O espírito ruim. o Obsessor. espírito obsessor, perseguidor. É mesmo? Mas por que o espírito tá te perseguindo? Eu persigo você? Não persigo. Por que eu vou chegar com alguém na rua e falar, agora você é seu perseguidor? Porque o perseguidor também sabe que tá se ferrando. Por que é mais gostoso eu me ferrar, mas eu vou te destruir? Porque alguma coisa tem atrás. Então não adianta ir tomar passo toda semana, ir fazer umbanda, candomblé, igreja, bruxaria, magia, seja o que for, se realmente você está devendo e o que você não aprendeu é ser humano. Você deixou a parte da sua humanidade de lado, né? Exatamente. Então vai aprender a ser humano, vai aprender a valorizar a vida e resolver os seus BO sem ficar usando de... Tem não é? uma tirinha que de vez em quando sai nos memes lá da internet, da bruxaria, que eu adoro, que é a bruxa, ela tá mexendo no caldeirão, aí chega outra amiga dela e fala, nossa, você tá fazendo o quê aí? Tô fazendo uma poção de amor. E pra quem que você tá fazendo essa poção de amor? Pra mim mesma. Aí ela fala, É isso. Olha que gostoso. isso. Sensacional. Isso. Sensacional. Né? O que eu vejo hoje, o que eu vejo pelos bruxos que eu conheço, fazem muito menos essas práticas do que certas religiões. Tem muitas religiões ainda usando, assim... Gente, esse negócio de pular muro de cemitério para fazer magia é real hoje. De fazer magia com corpos humanos é real hoje. De fazer magia para matar outro é real hoje. Mas isso está acontecendo muito mais. Por exemplo, dentro de um bando e candomblé. Vou falar logo para você não ficar imaginando coisas. Dentro de um bando e candomblé para destruir o outro. E uma vez, vou contar uma coisa interessante. Uma vez eu estava trabalhando, uma pessoa falou para mim assim, Sueli, é o seguinte, tô feliz. Falei, por que você está feliz? Não, porque eu fiz uma campanha que era para Deus incomodar da unha do dedão do pé da pessoa até o último fio de cabelo, destruir a pessoa enquanto a pessoa não me pagasse. Você fez essa campanha para Deus? Fiz. E aí o que aconteceu? A pessoa me pagou. Eu falei, como a pessoa tá? Tá destruída. Eu falei, nossa, que Deus do amor é esse? Né? Que Deus maravilhoso. Sabia que dentro de magia e bruxaria não se faz isso? Eu acho assim, tipo, eu acho que essas práticas, tipo, você falou de cemitério, de matar as pessoas, tem em todos os lugares, na bruxaria tem. Tem, Muito. tem, Eu né? falo assim, religiosidade, religião, religiosidade, filosofia, né? O nome que a gente for dar. Nenhum garante ética e moral das pessoas. Ai, mas porque eu tomo ayahuasca? Ai, porque eu sou do budismo? Ai, nada Concordo garante plenamente. ética e humanidade. Você pode ser sacerdote de qualquer religião. Tipo, eu tenho muitos amigos do candomblé, da umbanda, do budismo, evangélico, judeu. Então, assim, nada. Vai ter judeu bom, judeu mau. Bruxo bom, bruxo mau. Xamã bom, xamã mau. Uma pessoa que fala assim, para de se amarrar, vai ter tem uma dose de si mesmo. O outro fala, não, vem aqui que eu vou te amarrar. Tem. Em todos os lugares, assim. Então, por isso que eu falo assim, eu gosto muito... E até voltando a uma pergunta sua, que você comentou, que ela fala muito da questão espiritual, mais da espiritualidade, é que eu gosto muito de filosofia. Muito, eu estudo muito filosofia. Então, normalmente, minhas falas são muito voltadas num pensamento assim. Mas, eu até pegando a fala dela, da Liz, não tem separação. Não existe separação. É a forma que a gente processa. Porque eu creio que, assim... Aquilo que eu falei, todo mundo quer aprender um feitiço. Todo mundo vai lá, pega uma vela, não sei o que, vai, toma um banho, não sei o que, ouve a amiga falando, vê no jornalzinho, vê não sei o que. E você? O que você está fazendo assim? O que você está se trabalhando para não voltar aí nesse lugar? Não atrair isso? Porque gente boa, mas vai ter em qualquer lugar. Pessoas maravilhosas, pessoas que, que tem valor financeiro de Pix para fazer coisas mais escabrosas possíveis. É verdade. Mas e você? Por isso eu falo, a minha tradição, eu falo muito assim, tipo, é um trabalho de si mesmo. A gente tem a feitiçaria, a magia, né, a parte do caldeirão fervendo, mas não é o foco. Que adianta você saber fazer o feitiço que vai voltar a encarnar não sei quem, mas você não... Tá fazendo o quê com Você não se melhorou, você não trabalhou você mesmo, e aí? E tem que trabalhar. E como que você lida com pessoas que dizem que isso não existe ou que isso é do mal? Como que você lida com Não isso? lido. Não lida? Pô, tá.
Eu não preciso que você... É. Nesse lugar que eu Senta trabalhei, lá. que eu falei, tinha um diretor de lá que ele falava assim, é porque eu não acredito. Eu falava, você não precisa acreditar, quem precisa acreditar sou eu que tenho fé. Ótimo. Cuida da sua vida, né? Assim, diferente se com isso a pessoa me desrespeitar. Tá. Porque isso até eu falo no feitiço, na magia, ou lidar com o ser, não é só com divindade que a gente trabalha, né? Isso fala assim, existe um limite, tá aqui. Se você passar, eu passo pra lá. Até a nossa grande filósofa Inês, se me atacar, eu vou te atacar. Sim. Entendeu? Então, assim, tá aqui. Fala assim, mas isso não existe. Tá bom, continua não acreditando, eu vou Continua continuar aí. acreditando. Porque eu falo assim, que poder tá dando pra essa pessoa pra me fazer me questionar ou me desestabilizar pela crença dela. Da mesma forma, tem gente que fala pra mim que Cristo, que Buda, que Jesus, que não sei o quê. Eu falo, tá, valeu. Pra mim, eu vou falar de Morrigan, Bridget, Carla, que eu vou falar de Belenos, de Lugo, de Hecate, dessas divindades. E a pessoa fala, eu não acredito, tá bom, continua não acreditando. Então tá bom. E eu vou continuar acreditando. E tudo bem. Eu não preciso criar um problema. E você, Liz, como que é isso? Eu também não ligo muito, não. Eu vou lá, respondo, beijo, senta lá, Cláudia, entendeu? Gente que chega... Hoje em dia é menos comum, mas antigamente vinha a galera chata na rede social, sabe? Porque se você continuar assim, Deus vai te mandar pro inferno, que você não vai encontrar o paraíso. Eu falo, amigo, eu sequer acredito nisso. Amigo, você tá na minha página, lembrou? Então, isso que eu falei. Também tem uma questão de limite. Você tá na minha Eu página. falo assim, tudo bem, você tá vindo aqui, ou pra mim, ou na minha página, falando isso, eu posso ir na sua? Eu tenho o menor interesse em fazer, mas eu quero saber se eu tenho a mesma permissão. Uhum. Porque eu falei, tem a questão do respeito. Porque, por exemplo, mas isso é do demônio. Tá bom, é tua crença, não preciso me destabilizar por isso. O que me incomoda é quando isso vira uma afronta ou um desrespeito. Porque embora não tenha, por exemplo, o diabo como na concepção cristã, certo? Essa figura na concepção cristã. O pessoal associa a bruxaria a muito isso. Sim. Eu não sou cristão, eu não tenho essa mitologia, então não me diz nada. Não me diz nada. Agora, quando a pessoa leva isso como uma afronta, porque dentro do universo dela, o representante do mal, e me associa com esse mal, eu falo, oi, isso é com você. Você tem que quem tem que lidar com você isso agora é que tem você. que se Eu nem virar. sei quem é. Inclusive, muito distinto, muito incrível e respeitoso, mas assim, é com você. Exatamente. Quando você falar de Brit, de Morrigan, aí você fala comigo. Valeu? Acabou. Ou quando você realmente responde, fala, olha, eu não vou responder por algo que está incomodando em você e você está tentando refletir em mim. Vai se cuidar, vai fazer uma Você está com um terapia. problema. Vai fazer uma terapia. Assim, você tá nervosa? Você tá Terapia. incomodada? Você tá nervosa? Né? Vai se fazer terapia. Ô, Liz, e qual que é a diferença para você entre a Wicca e a bruxaria? Então, a Wicca, ela tem aspectos ainda mais de religiosidade. Hoje em dia a gente tem outras ramificações, né? Mas ela ainda é vista como uma religião. Então, o funcionamento dela geralmente vai envolver dogmas, às vezes tem até um panteão que a pessoa, quando entra para o grupo, ela vai cultuar, né? Não é uma regra, mas a Wicca ela ainda tá encaixada mais no quesito religião do que filosofia de vida. De novo, não é certo nem errado. Tem gente que vai amar fazer parte de um grupo de Wicca e tem gente que não. É uma forma de expressão. É uma então, forma de também. expressão da espiritualidade também e tá tudo certo. Legal. Só que tem grupos de Wicca que é mais ou menos que nem você estava falando de você pertencer à igreja evangélica. Você entrou para aquele grupo, então agora você tem aquelas regras, aqueles dogmas estabelecidos por aquele É grupo. o jeito de fazer, né? Isso. Aquele jeitão da Wicca, né? Legal. E como que, assim, de onde vem a Wicca? Isso vem da Idade Média? Isso vem de depois? Como que é essa história, assim? Você sabe dizer ou não? Eu sei dizer, mas eu acho que o Gui vai dizer com mais propriedade. propriedade. Porque a gente estava batendo papo antes Só fala uma do coisa, eu não podcast. sou wicano. Não é meu lugar de fala. Não, mas história. A gente Não, tava mas batendo historicamente, papo legal. é. Sim, Não, sim. Não, Eu não sou wicano. A Wicca, e por favor, quem tiver informações melhores, comente sobre isso, porque eu falei, eu não sou wicano. Tudo que eu vou falar é em base de percepções dos meus estudos. Eu tenho amigos sacerdotes da Wicca, seja alexandrina, seja gardneriana, seja fairy Wicca, que tem as Peraí, esses são ramificações. grupos? São. Para quem não fala nada, você tá são o que falando acontece. inglês, japonês, A francês. Wicca, ela vem da primeira metade do século passado. Gardner, nas suas pesquisas, vai desenvolver um arcabouço religioso, mágico, ele desenvolve uma estrutura
que ele vai pegar informações de várias outras culturas, por exemplo, a Wicca é muito forte a roda do ano, mas isso vem da cultura céltica, só que os celtas não têm 8, nem se chama Sabás e Esbás, que a Wicca dá esse nome. Na bruxaria tradicional tem grupos que vai usar, tem grupos que não vai usar, mas não é comum, porque é muito pautado. Mas, por exemplo, as culturas, os grupos de religiosidade célticas usam a roda, porque é céltico. Só que ou vai usar 2 rituais, que é o lado escuro e o lado claro, que é Beltane e Samhain, ou vai usar os 4, que depois os próprios... Isso está no calendário de Collin, que é um artefato arqueológico de um calendário céltico, que não é o calendário gregoriano. Deixa eu perguntar, é uma pergunta leiga, isso tem a ver com solstício, equinócio? Não necessariamente, porque os celtas, eles tinham conhecido... É assim, celtas são diversos povos de diversos períodos e lugares. Tá. Né, eu estou meio que pasteurizando. Eles tinham a consciência de equinócio e solstício, mas não tinha isso acoplado na roda. O equinócio e solstício vai surgir mais fortemente dentro da roda com a Wicca. Tá. Porque o ano céltico não é o ano gregoriano. Tá. É outro Ele calendário. começa no... por exemplo, o dia dos povos célticos começa à noite. Para nós, na minha tradição, o dia começa quando anoitece, não quando clareia, que é o comum da nossa sociedade. Os calendários é mais lunar, então tem 28 dias, só que isso não dá muito certo, então a cada não sei quantos anos tem um mês a mais, então é meio volante isso. Aí tem, né, o Oimelk e o Lugnasa, então no máximo tem esses 4. A minha tradição celebra o equinócio e solstício, mas nós não chamamos de Sabás e Esbás. Quando isso vai para Gade, então ele estabelece, coloca Ostara, a gente não sou ricano, Lamas, Yuli, que é de, por exemplo, a Germânia. Imagina se Ostara, fosse, Lemas. a Germânia, por exemplo, Ostara vem da Eócia, né? Então vai ter várias questões. Ele vai resolver essa questão da deusa e do deus, os 4 elementos. A minha tradição não usa os 4 elementos, porque isso vem da tetrasomia grega. Que dentro da Wicca isso é muito presente. Basicamente, o seu altar e todo o trabalho é em cima disso. Os 4 elementos. Por exemplo, eu trabalho com os duílis, que são são 9 ou 13, que tem outro entendimento. Então ele reúne isso e desenvolve, pesquisa. Aí, me perdoa a minha memória que falha, tem uma discípula dele que registra e desenvolve mesmo isso, escreve e se registra isso mesmo, esqueci o nome dela, desculpa. Mas enfim, aí ele tem... Então ele chama da bruxaria Wicca Gardneriana, porque vem de Gardner. Vai passar o tempo, ele tinha uma pessoa do grupo dele, que é o Alexanders, que tem uma divergência, assim, eu estou resumindo uma história, né? Claro, dá pra... E vai desenvolver a bruxaria alexandrina, né, que é de Alexanders. Mais ou menos, dentro da Wicca, a gente tem essas grandes 2 maiores vertentes. Só que aí tem outras vertentes, como a Fairy Wicca, que é a Wicca que vai olhar para o povo das fadas. Você vai pegar a Wicca... vai ter outras que eu não vou saber dizer agora. Vai ter outras ramificações, mas tem mais ou menos o corpo do entendimento religioso litúrgico muito semelhante. Vai ter as suas particularidades de grupo. Por exemplo, as divindades, tem grupo que tem as divindades específicas, são aquelas de grupo, tem outros grupos que não. Cada um vai ter. Cada um tem o seu e tudo bem. Ou não tem. Ou não tem, mas isso é dentro da Wicca. É muito forte a questão dualista do masculino e feminino, dos 5 elementos, da roda, essa história da roda do ano, que é a deusa e o deus, que é o consorte que vai fazer. Isso vem com Gardner, entendeu? Mas isso é dentro da Wicca. As bruxarias tradicionais não necessariamente trabalham com isso. É por isso que foi muito forte cunhado esse termo para falar dessa diferenciação, né? Que não é que é certo e errado, são diferentes. E aí a gente tem uma outra questão, né, do porquê que a gente, entre aspas, deveria ter um pouco mais de paciência com o povo a respeito da bruxaria, né? Se a gente for ver no tempo mesmo, a Wicca, ela é oficialmente lançada como religião pelo Gerald Gardner, da forma como ele organizou, que ele pegou também elementos do ritual de Telema. Ele é iniciado numa das ordens mais antigas do druidismo, que é a Ordem dos Bardos Druidas Yovates. Como? É a Ordem dos Bardos Druidas Yovates, é uma das ordens do ressurgimento do druidismo de 300 anos para cá, que ressurgiu. Ele foi iniciado lá. Então, essa coisa céltica... Ele puxa muita coisa de lá e ele mistura também com o Golden Dawn, que ele tem lá, e etc. É 1954. É recente. Faz as contas. É recentíssimo. Então, a última lei sobre que punia a bruxaria oficialmente, ela foi eliminada na antiga União Soviética por volta de 1971.
Então, olha como isso é recente. Então, a galera ainda não teve um tempo ainda de assimilar isso, sabe? Do ressurgimento, que é o Gardner, ele foi um dos responsáveis dessa nova Do visão. ressurgimento e Mas a trazer à gente, luz. a gente vai ter o Aleister Crowley também, a gente vai ter um monte de outras pessoas ali. A Joan Fortune também faz um trabalho maravilhoso com os livros dela. Então, é tudo muito recente para a gente achar que a coisa já estruturou. Não estruturou. A gente está no meio do processo. Então, imagina que até 1971, as pessoas tinham em lei pautada que bruxaria era crime. Olha, Era Em um lei, preço lei pautada mesmo. Olha, se a gente pegar você fazendo bruxaria, você está passível eu a me ser lembro preso. Olha. do queimar do fogo nas minhas pernas. Uhum. Foi uma das memórias que eu tenho, foi de ter sido queimada. Eu me lembro disso. Caramba. E tanto historicamente, falei, o Gagin, ele trouxe à luz, você tem matérias de jornal da época, tipo, como se fosse uma coisa assim, e era contra a lei, porque ainda era crime na época. Que coisa. Então ele é responsável por trazer isso, depois todos os seus discípulos levando adiante, a Doreen Valiente, todas as bruxas e bruxos que trouxeram isso. É que o... Só que até hoje as pessoas são mortas por bruxaria. Sim. Ou quando uma pessoa estranha vai nomear aquela coisa ruim, estranha de bruxa. Exatamente. Até hoje. As pessoas são espancadas sendo chamadas de bruxa. Isso é tipo uma herança da Da Idade Inquisição, Média, né? Assim, da Inquisição. Ainda é um xingamento. E ainda o Gardner, ele ainda é porque o Gardner ele era também muito influente, ele foi historiador, etc. Ele tinha essas outras ordens onde ele era iniciado, então a galera ainda deixou a coisa acontecer, né? Eu posso estar muito enganado, mas eu creio que assim, ainda no período de Gardner, ainda era muito elitizado no sentido porque ele pertencia a isso. Até isso que para o povo. Exatamente. Agora, tipo, gente, a internet tem 15 anos. Exatamente. Entendeu? Antes de 15 anos para trás, você queria estudar alguma coisa, assim, não tinha. Agora estão vendo os livros com tradução, não sei o quê, entendeu? E se a gente parar para pensar, não foi muito diferente lá na Antiguidade e na Idade Média mesmo, porque era a astrologia, a bruxaria, o próprio tarô era coisa do diabo, mas Sim. assim, se você fosse fazer uma previsão para o conde, para o rei, para o príncipe, etc., então tava tudo Gente, certo. o John Dee, que aí de onde vem a história do espelho negro de obsidiana, ele era conselheiro da rainha da Inglaterra. Exatamente. Altamente cristã, católica. A Lady Lenormand também. Ela era conselheira lá de Mas aí todos os existe aquele nobres. Véu ainda, né, das religiões mais sociais, né, mais socialmente, assim, aceitas, né? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Uhum. Eu gosto muito de contar esses casos, porque às vezes a gente acha que está muito longe e não está tão longe assim, né? A minha família veio da Itália, minha avó se casou com... Minha avó veio com 5 anos para cá e depois acabou se casando com um índio. A minha bisa foi caçada a laço no mato. Então juntou italiano com Mesma o índio história, aqui, tá vendo? né? O índio era um chama-louco lá, cheio dos feitiços, né? E o meu avô fez uma magia para minha avó, porque ela estava casando com um preto, né? Então foi uma briga assim entre duas magias para destruir o casal, né? Então veio com essa coisa toda. Bom, ok. Passou os tempos, tá? Eles tiveram filhos, tal. Quando eu nasci, eu fui para casa e minha mãe ficou no hospital. A minha avó falou: nossa, a menina tá com fome, só vivia chorando, tal. Fez aquele famoso mingau italiano de farinha de trigo tostada com leite. Eu tinha 3, 4 dias de vida. Fez uma mamadeira na boca da Sueli. Mamei tudo, né? Ok, aquela noite passei sem chorar. Quando chegou no outro dia, eu também não chorei. Na metade do dia, eu também não chorei. E aí foram verificar o que estava acontecendo, né? E aí perceberam que minha barriga estava extremamente inchada. Até hoje, meu estômago não é muito legal, assim. Eu tenho um estômago bem frágil. E aí perceberam que tinha, assim, umas bolinhas no meu estômago. Eita. Resumindo, tinha empedrado trigo no meu intestino, no estômago, tudo estava tudo empedrado, né? Tentaram dar água, eu colocava para fora, então eu nem evacuava, nem para dentro, nem para fora, nada. Nada. Eu entupi ali, né? Normal disso acontecer. E na minha família, todo mundo evangélico. Todo mundo evangélico, assim, muito roxo, né? Muito bem. E aí diz que quando chegou a noite a mesma coisa, eu comecei a passar mal, né? E sem comer, sem beber, sem evacuar, sem nada. E aí diz que minha avó me catou, me enrolou num paninho e falou: já volto.
E aí, eu fui saber disso, gente, faz assim, tipo uns 10 anos que eu fui saber disso. Eu não sabia. E aí minha avó foi num senhor e disse, minha tia foi junto, disse que uma das minhas tias foi junto, ela com o bebê e minha tia. Quando chegou na calçada do lugar, disse que veio um guia incorporado me receber na calçada, com uma beberagem pronta dentro de casa, macerada, já estava tudo pronto, com um círculo de giz no chão, disse que catou o bebê da minha avó, eu, colocou o bebê no chão, no meio daquele círculo, começou a fazer uma cantoria, minha tia contando, começou a fazer uma cantoria e colocar a beberagem na boca do bebê. E eu comecei a engolir aquilo, colocar para fora, engolir, colocar para fora, e ele passaram a noite inteira nesse processo, até eu colocar para fora, expelir dos dois lados, assim, aquelas bolotas mofadas de trigo Nossa. para fora. Aí eu falei assim, escuta, mas, né? E Jesus? E o Jesus? E Jesus, né? Aí, né, não foi Jesus. Tá, não foi Jesus. Aí eu fiquei sabendo, a galera toda, assim, tudo raspado, tudo, sabe, entendiam do babado, né? Tinha aquela, já estava ali mais encoberto, né? Por isso que eu acho que eu tenho um pouco de ranço, assim, desse negócio que fica encoberto, sabe? Porque eu fui salvo por um guia incorporado, porque senão eu teria morrido. E quando minha mãe chegou, pasmem, ninguém contou nada para minha mãe. Ninguém sabia. Minha mãe não sabia, até pouco tempo atrás, que Também tinha não acontecido sabia. aquilo comigo. Ela não sabia, né? Então, eu acho muito, muito interessante essa nossa cultura de dar o crédito a quem não tem o crédito. Aham. Aí eu fui contar isso para uma pessoa, a pessoa falou assim: realmente, você é do mal desde que nasceu mesmo, né? Ai, Então, não. essa é a relação. Você já era do Poxa. demônio desde que você nasceu, aí Deus ainda te deu uma oportunidade e você não conseguiu. De você morrer. A oportunidade de pegar você a sua morrer. farinha. De você ir, enfim, né? Engraçado, porque aí esse povo não acredita em reencarnação, mas aí você já era do mal sendo um bebê. Pois é. Qual que é a lógica? Bebê Então de eu Mary Jane. não consigo ver essa lógica, né? E dentro da magia, da magia não, da bruxaria, que é o caso de vocês, como é essa relação com incorporação? Como que é isso? Como que vocês enxergam isso? Tem, não tem? Como que é? Então, depende da bruxaria também, Tá. né? Tem algumas linhas que têm incorporação, o que eu faço não tem, mas o que eu tenho, talvez por eu não ser médium de incorporação, pelo menos até o momento, né? Até o momento, Vai gente, que- não sei, Amiga, né? vem que eu te ensino. Não sei. Não, eu já fiz até desenvolvimento em outros lugares e tal, mas o que acontece comigo é o que eles chamam de radiação. Eu vejo muito claro os guias na minha tela mental, eu sinto a conexão, às vezes no chakra cardíaco, às vezes nas costas, né? E a gente conversa como se eu estivesse batendo papo mesmo Legal. aqui. Você tem a sintonia. Eu tenho, e às vezes, quando eu estou fazendo a leitura de oráculo para a pessoa, às vezes aparece um guia dela falando, isso, Show! Olha. Muito show! tá te perguntando tal coisa, mas não tá te contando que isso. Olha. Fala para ela perguntar para você. Olha só. Aí eu fico, Olha o guia dedo duro da cliente. Não, gente, a Rádio Peão no astral é então eu infernal, não tenho, digamos. eu não tenho, pelo menos até hoje, a incorporação em si. Mas existe isso Tem. dentro da bruxaria. Mas tem bruxos que têm a incorporação, às vezes até bruxos que têm, né, essa mescla da Umbanda com a bruxaria e etc., eles também têm essa facilidade, né? Aí tem as próprias regras, né? Vai incorporar quando está atendendo, vai incorporar quando estiver no terreiro, etc. Mas eu sei que existem linhas onde a incorporação é super comum, né? Inclusive o pessoal achava que aqui no Brasil, só que no Brasil que tinha, né? Imagina, A incorporação, aí você imagina. vai estudar os livros, né, de espiritismo, de bruxaria mesmo da Europa, isso aí é Porque a gente tem a mania antigo. de pegar tudo pra gente, né? É. É aquela coisa assim, como se Jesus fosse dos cristãos, é claro que são dos cristãos. Jesus sendo da Igreja Católica, né? É. E os orixás da Umbanda e Candomblé. Agora, a incorporação, ela é uma capacidade extrasensorial. Exato.
ela é proveniente de corpos. Então, teve corpos, pode acontecer incorporação. Agora, precisa ver se dentro daquele rito é permitido que aquilo aconteça ou não. Exatamente. Né? Porque senão você está incorporando, parece que está lá tomando café, você vai... Então, mas você sabe que isso acontece, né? Se você segura muito o negócio e não consegue entender e a pessoa realmente já tem Não, aquela então, aí capacidade a pessoa tem que sensória trabalhar. aberta, Ela precisa aprender. disciplinar isso que ela tem. Justamente. Isso ela tem que E aí, disciplinar. Gui, nas suas linhas aí, como que é? Então, eu concordo muito com a Alice que ela fala. Tem grupos que vão ter, tem grupos que não vão ter, tem grupos que vai falar que é super possível e incorporam várias divindades e seres, tem grupo que fala que nem é possível. Tá. É muito diverso. Como eu entendo, na minha família tem, porque fala, nós não temos divindades, mas não temos mentores, né? E tem a incorporação. No meu grupo, também tem. Só que aí o que eu vejo está muito recente ainda, um debate entre os bruxos, né, falando dos bruxos tradicionais, assim, de como isso é. Porque eu falo assim, se tem, como que é? Porque é muito comum isso, por exemplo, o pessoal na bruxaria, incorporação, vai pro terreiro aprender, mas lá tem as questões do terreiro. Justamente. Como que é dentro da bruxaria? Então, assim, não é ou de desenvolver, mas também de relembrar e reestruturar, porque de uma certa forma pouco foi perdido, pouco não foi. Então, assim, tem um movimento muito grande dentro da bruxaria tradicional de retomar isso, que não é uma não foi perdido, mas que foi meio que esparçado, né? Foi meio que pulverizado. Mas tem. Ao mesmo tempo, tem grupos que falam que não é possível, tem grupos que falam que é. Eu acredito que sim. Tive experiências com isso, pelas suas técnicas próprias. Só que também tem uma coisa que a gente fala assim, o termo incorporação a gente usa muito. Mas quando a gente fala isso dentro da bruxaria tradicional, pelo menos das pessoas que eu converso, a gente meio que tem uma separação aí dentro. Porque a gente tem um entendimento de incorporação muito que é dentro do terreiro. Isso. Entendeu? Que mesmo dentro do terreiro já tem uma divergência. Porque ele fala assim, ninguém entrou em mim, tem vai falar que é uma irradiação, tem muito essa diferença. Tem assim, desde, por exemplo, você ter uma no seu ouvido, já considera um tipo, porque é um tipo de contato extrasensorial, Sim. até a possessão total. Aquilo que você perde, você vai ver, por exemplo, a possessão dentro do... Não é nem do voodoo é tão violenta que você é amarrado a pessoa, que ela morde e arranca pedaço do próprio corpo. Sim. Da possessão. Existe dentro do Vaticano um local só para possuídos. Sim. Existe lá dentro. Sim. Então, que assim, é o caso dos exorcismos, tal. Então tem essa gradação de formas, assim, tipo, às vezes aí fala assim, tem porcentagens, assim. Então é esse nível de contato, mas é possível. Eu sou da linha que é possível. Por exemplo, eu falo assim, eu não incorporo uma divindade, porque eu acho que não dá, mas eu posso ter, como a Alice falou, uma radiação, ser assim, uma porcentagem dela e eu codifique isso. Entendeu? Aqui a gente acha que a incorporação envolve sempre aquele mesmo aspecto que a gente tem no imaginário. Mas tem essa gradação, assim, mas eu sou da linha que sim. Dentro dos estudos da parapsicologia, existe uma relação muito interessante que é assim, a incorporação de fato é quando um ser extracorpóreo que não tem corpo ou não está usando o corpo naquele momento, ele vai se ligar com seus chakras, né? Então, geralmente é o humeral, né? Geralmente vai pelos chakras das costas e tal, e vai usar o seu corpo para se expressar na matéria. Então, um corpo, ele consegue abranger várias ligações ao mesmo tempo. Gasparetto fazia, ele pintava 2 quadros ao mesmo tempo. Com o pé. Cara... E de ponta cabeça. Uma vez ele pintou 2 quadros. Começou a pintar e conversar. E aí, quando for olhar, falou, nossa, isso daqui tá maravilhoso, mas isso não é nada. Aí, quando virou eram 2 quadros lindos, assinados. Então, por que aconteceu isso? Cada espírito, vamos falar assim para todo mundo entender. Cada espírito pegou um humeral, pegou um braço, partes e trabalhou ali e atuou ali e tá tudo bem com isso, né? Então dá para ter essas expressões. Geralmente o pessoal fala assim, e se orgulha disso. Eu sou médio de incorporação inconsciente. Gente, você não está incorporando, você está sendo possuído. Que é quando o espírito, né, ou a entidade que vem em você, ele te dá um apagão no seu cérebro, isso causa problemas neurológicos impressionantes, queima neurônio, porque na hora que acontece esse processo de incorporação total, grandes partes do seu cérebro elas ficam paradinhas sem eletricidade e só fica aquelas assim de funcionamento do corpo básicas ligadas. Quando esse espírito sai, volta a energia tudo de uma vez só, dá uma luminosidade dentro de um cérebro assim, de uma vez só e queima neurônios. E por isso que quem tem incorporação inconsciente tem muito problema
de músculos, nervos e juntas, que fala que é Exu que tá pegando a pessoa. Não é Exu, gente. Simplesmente você queimou parte dos seus neurônios por causa da forma de incorporação e que você foi possuído, na verdade, por aquele espírito e que está fazendo mal para a sua saúde. É isso que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que o ser ele tem um corpo astral que consegue ligar os chakras deles com os nossos chakras, acontece, então, a manifestação física das vontades dele e é isso, né? Então, isso seria incorporação. Quando a gente fala de ouvir, por exemplo, aí não seria uma, do nosso ponto de vista, né, dentro da parapsicologia, não seria uma incorporação, seria um contato, né? Eu estou conversando com você, então eu estou usando do seu aparelho fonador aqui. Só que, né, de todo ele, só que nesse caso você tem que ter desenvolvido para conseguir ouvir. É clareaudiência. Clareaudiência, né? E aí tem a bendita da vidência, que é a pior capacidade que existe do meu ponto de vista, que todo mundo quer desenvolver. Quem não tem, quer desenvolver. Achando que vai só ver seres de luz. Mas isso né? é Aí mais quero ser pura vidente, verdade. quero ser vidente, Mas só quero quero ser ver vidente. fadinha. Pois é, aí você vive num lixo espiritual, você é uma pessoa totalmente desequilibrada, quer ferrar o outro, quer matar o outro, tal, e aí você quer abrir a evidência. Aí você abre a evidência e aí você vai ver ao que você está rodeado, né? Aí a culpa é de quem? Da vidência e não do lixo espiritual que você é como ser humano. Não é? Porque quem vê. Desculpa, complicado. a maioria vê porcaria? Vê porque você está inserido dentro de um contexto espiritual sujo. É o que você vê. Agora, precisa também analisar. Você faz parte desse contexto ou está passando por esse contexto? De repente na rua, de repente num lugar assim. Mas mesmo na rua, se tem coisas boas de se ver e não boas de se ver, você está vendo as ruins por quê? A sua energia está toda E desequilibrada. isso também é uma coisa, falando ainda do desenvolvimento que a gente está comentando aqui, eu acho que a prática ela também precisa ter a sua regra. Por exemplo, eu estou aqui com vocês. Gente, não é hora de incorporar, ou de irradiar, ou de não sei o quê. Então, eu tenho que deixar isso claro com a minha espiritualidade. Mas só se você controla. E se você é respeitado. Então, e se eu converso com ela? Isso, perfeito. Se eu não tenho contato com ela, eu não sei nem quem que é, quem que tá, quem que aí não ele tá. te cata no ônibus. Então. E aí eu deixo, por exemplo, a minha, geralmente é quando ou eu tô atendendo, seja no oráculo, ou eu tô fazendo um reequilíbrio, uma terapia holística ali de reequilíbrio da pessoa, e aí sim, manifesta até o guia da pessoa falando. Nossa, fantástico. E eu já tive caso de tirar aparelho astral, sabe, que foi colocado na pessoa, e apareceu o guia da pessoa puto com ela. Eu lembro muito bem, eu estava fazendo um atendimento, aí apareceu era o caboclo da pessoa, né? Ele estava com uma roupagem mais indígena, assim, aí ele tinha um coco, assim, aberto, que ele ia recolhendo, parecia que estava recolhendo larva astral da pessoa, assim, um monte de larva. Aí, a hora que eu estava lá terminando o atendimento, ele estava assim, olhando para a pessoa. Aí, no final, ele virou para mim e falou assim, se esse não tivesse feito o que fez, não tava dando trabalho nem para você, nem para mim. Pois é. Aí, É bom sabão. aí, a hora que a pessoa voltou, oi, como é que você tá? Eu tô bem, não sei o que. Eu falei, então, aconteceu isso. Ele, putz, a hora que eu for pro terreiro de novo, meu caboclo vai me pegar. Eu falei, então, não faz de novo, né? É o que você, é o meio que você está lá, né? O que você tá... Ô, Sueli, e você... A gente está falando de incorporação e tudo mais. Você tem um atendimento semanal, onde você recebe um guia que atende pessoas? O que a gente estava sentindo bastante falta é assim, a gente fala de espiritualidade, fala que essa espiritualidade mesmo da incorporação tal não é de única exclusividade de Umbanda e Candomblé. Apesar que o Candomblé não faz atendimento, mas não é exclusivo, né, do Candomblé. E nem, inclusive, passes energéticos é do espiritismo, né? Reorganização de chakras, refazimento de aura, isso não é. Então, lá na Casa de Miguel, a gente fazia isso no passado, antes da pandemia, a gente atendia muitas pessoas, depois, com a pandemia, a gente teve que encerrar e a gente acabou não voltando com esse trabalho lá, né? E agora a gente retornou. Então, toda terça-feira, a gente faz um trabalho muito bonito, que é de orientação espiritual, sem a Umbanda, sem ter que abrir gira, onde mestres espirituais vêm em terra para orientar as pessoas. Está sendo muito lindo esse trabalho. E junto com isso, essas pessoas, então, tiram dúvidas, perguntam, conversam, né, são orientadas. E também essas pessoas passam dentro de um portal arcangélico.
Então, dentro desse portal arcangélico, que é o nosso trabalho principal, que é dentro do arcangelismo, né? E aí essas pessoas passam dentro desse portal para conhecer a energia, para se limparem, refazerem os seus chakras, a sua aura, até processos de entendimento, de proteção, enfim, reequilíbrio energético. Então, elas conseguem compreender e entender como que isso é feito. Então, se você tiver interesse, vou deixar para você dentro da descrição desse podcast, para você entrar em contato com a gente, né? Tem também outras coisas que a gente deixa disponível, que é um questionário sobre o QI espiritual da pessoa. Qual que é o seu nível de QI espiritual? Como é que tá? É um trabalho, é um questionário que eu fiz, que eu desenvolvi há muitos anos atrás, que orienta as pessoas. Porque elas falam assim, a gente tá falando de espiritualidade, mas que nível do joguinho eu tô? Eu tenho ou não tenho espiritualidade? Claro que todo mundo tem, né? Mas que nível que eu tô? O que eu já faço? O que eu não faço? O que eu ainda nem conheço que eu preciso fazer? Então, também vou deixar disponível para vocês entrarem em contato. É gratuito, gente. Entra lá, preenche o seu questionário, você consegue, né? E para aprender, deixa eu terminar agora. Ai, continua, manda ver. Passa toda a ficha. E para aprender, né? A gente tem um trabalho também, que é um grupo muito pequeno que a gente faz. A gente chama de... Eu nem estou chamando de desenvolvimento mediúnico mais, mas é uma consciência plena, né? Consciência sobre suas capacidades e tal. E que a gente ensina as capacidades extrasensórias de telepatia, projeção astral, né? Projeção da consciência, simvidência, né? Todas essas capacidades aí, a gente está por volta de umas 10 capacidades que a gente ensina, vai devagarzinho. E é possível desenvolver isso? Todos podem desenvolver. Todo mundo pode desenvolver. Precisa ver se é adequado. Né? Então a gente precisa ver se é adequado desenvolver. Você vai segurar o rojão. Se ela vai, né? Preparado, Mas geralmente isso é que a gente faz. É muito gostoso, porque geralmente são pessoas assim que têm essas capacidades desequilibradas, não sabem abrir e fechar a vidência, por exemplo. Se eu tô no metrô, vou estar com a vidência aberta, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu vou querer sofrer, né? Se não eu tô aqui andando. Não dá, né? Então eu preciso aprender a lidar com essas capacidades que a gente ainda não sabe que a gente tem mais que 5 sentidos. Isso ainda é muito novo para as pessoas, né? Achar que só tem 5 sentidos. Gente, isso não existe. A gente faz muito mais coisas. Essa é a realidade. Uma coisa é a realidade, outra coisa é o que falam que é a realidade. Né? Nós temos capacidades energéticas em nós, magnéticas em nós, que a gente não fala que isso é comum, pelo menos no Ocidente, né? No Oriente isso é comum. Mas aqui não é comum, mas é o real. Então, a gente também consegue fazer esse auxílio para as pessoas que estiverem aqui em São Paulo, né? E a gente consegue ajudar também. Que maravilha. E a gente quase não falou sobre a ourivesaria e a joalheria. Eu quero muito falar sobre isso, porque o Gui ele tem uma loja, a Extramonium, né? Que ele faz joias e trabalha com ourivesaria. Por exemplo, esse anel aqui, meu anel, ele que fez. Foi. Esses anéis todos na mão dele aqui. Ai, gente, esse colar maravilhoso. Ai, bati de novo no microfone. Esse colar maravilhoso aqui foi ele que fez. Foi. Então, conta pra gente de onde surgiu isso, como começou essa história. Então, eu sou ourive joalheiro. Eu venho de uma família que tem loja de pedras e cristais. Há quase 40 anos. Então, meus pais têm loja de pedra bruta rolada, obelisco, bola, pássaro, caverna, essas coisas. Então, sempre tive contato com pedras e cristais. E eu aprendi muito em sonho como trabalhar com elas. Ai, que delícia. Olha só. Eu lembro. Ótimo. Então, assim, eu sempre tive esse contato. Eu sou libriano também, né? Ai, tá vendo? Tinha uma coisa em comum, assim, entendeu? É libriano também? Eu sou libriana também. Eu sempre gostei muito. Eu sempre fui de usar anel, usar símbolo, usar não sei o quê. Sempre fui, assim, de penduricalho. Aí eu migrei de uma outra profissão. Fui por 26 anos diretor de evento. Aí chegou um momento que, assim, falei, né? Eu fui fazer uma aula, gostei e me apaixonei. Hoje em dia eu dou aula de ourivesaria, de joalheria e produzo as peças principalmente para o pessoal do paganismo, da bruxaria, do xamanismo, do terreiro, né? É o meu público mais direto para produzir. Joias ritualísticas, agulhas de prata, colher, né? Joia, símbolo, qualquer coisa. E eu faço. E começou por um interesse que eu já tinha, eu sempre fui de usar. Só que aí realmente eu falo assim, eu não sei falar assim, foi por causa disso. Um dia eu falei assim, vou fazer aula. E fui fazer, me apaixonei e estou aí fazendo. E como que a gente encontra você no...
Agora olha pra câmera. Olha pra bolota do olho das pessoas Olha, e diz. o meu Instagram é stramoniumbr, STR. Eu vou deixar na descrição escrito. Embaixo. Vou, Não é só clicar no Stramonium link. com S mudo, Stramonium Eu vou só BR. deixar o link assim, a pessoa clica já. Ah, perfeito. Quando terminar, você vai lá embaixo já clica. Aí eu tenho algumas peças, mas eu faço muito por encomenda, porque é, né, personalizado, como a pessoa quer, dá pra fazer, a gente conversa. Me procura lá e a gente desenvolve a peça. Anel, pingente, brinco, colar ritualístico, tiara. De repente, aquela agulha. coisa que o mentor da pessoa passou pra ela: olha, você precisa de tal coisa, Dá. assim, assim, assim. Aí a pessoa já vai e já Com produz. pedra, sem pedra, em prata, em ouro, em cobre, em latão. Dá pra fazer. Que legal. Que legal, que E essa maravilha. boaria da bruxa, hein? Então, essa boaria da bruxa, depois eu vou levar um pro Gui também, vou mandar pra ele, né, pra Legal. experimentar também. A saboaria da bruxa são os meus sabonetes mágicos e outros itens que eu tenho lá, os sais mágicos, os perfumes. Aliás, depois eu quero feedback de vocês. Eu trouxe um presente pra você hoje, deixei lá na antessala, você acredita? Ah, tudo bem. Eu trouxe Depois uma a gente- gota de obsidiana pra você. Ai, que Ai, delícia! Gente, depois eu vou gravar, quando terminar, eu vou gravar aqui com a Liz pra gente colocar no nosso Instagram, amiga. Sim, vamos colocar. Aí a gente vai colocar, porque eu esqueci na antessala ali na minha bolsa. E aí eu trouxe um presente pra ela. Olha, gente. Da Asa Mística pra Olha você. só. Porque é lógico, eu ganhei sais lindos dela, maravilhosos, cheirosos. E a gente vai, ó, a Saboaria da Bruxa é @Saboaria da Bruxa tudo junto. Aproveita que, ó, tá chegando o final de ano, você quer dar um presente mágico. São todos produtos feitos consagrados na lua certa ou no dia mágico certo. Então você tá levando, não é só beleza e bem-estar, mas tá levando um produto mágico para você Nossa, também. tá levando Incrível. aquela energia ali direcionada realmente para o que precisa. Sim. Incrível. E para além disso, você também lê runas, né? Faço a leitura de runas. Pode ser até no da Saboaria mesmo, mas da runas eu separo, né? O trilha, ETP, trilha, espiral, teia, púrpura, né? Tudo junto. Vocês podem encontrar lá meu serviço de leitura de runas, mas se por acaso não achar, bate papo lá pela Saboaria também, que a gente vai e tá tudo certo. Legal. Tem gente que tá comprando kit da Saboaria e pedindo vale presente, né? De leitura de runas. Olha Então que já, legal. já vai tudo junto, tá Mas tudo coloca certo. lá, Liz, ó, quem vai para um já tem o link da outra. Acho que tem isso, não tem? tem? Mas Gente, se eu você posso- for para uma, vai para outra. E se você for para outra, você Também vai vai para uma. pra um, tá tudo isso, certo. É Você, isso. você consegue encontrar, né? Ai, a gente podia fazer um dia aqui de leitura de oráculos, Vocês né? querem? Coloca aqui, se vocês quiserem. Ai, a gente faz. traz aqui um Aí monte traz de oráculo para vocês. Runa, A gente tarô, podia trazer três quem- baralhos ciganos. Podia fazer a previsão já pro próximo ano, né? Assim. Podia fazer Olha, previsão pro próximo ano. Aí, ó. Caraca, boa ideia, hein? Vamos pensar nisso. vamos? O que vocês acham? Coloca aí pra Aqui não gente. dá por causa do fogo, mas faço um com fogo e lâmina de faca. Ah, Aqui não dá Orá- por causa do fogo. mas como que a gente Oráculo faz um com negócio fogo? desse? E lâmina de faca. Nossa, a gente pode gravar uma externa, ó. Pensa em É, externa. é. O oráculo que eu mais gosto de tirar, sim, é a runa. E a Liz é ótima, a Runemal. Eu conheço o trabalho dela. Olha, Ótima Runemal. Eu gosto muito, só que eu uso muito runa pra magia. Agora, assim, de oráculo, eu gosto muito do Lenormand, mas que não tem forma definida. Tipo, fogo, borra do café, eu adoro tirar a borra do café. ai, que Aprendi delícia. com o meu preto Espelho, espelho, coisa assim, eu adoro. Que forma na hora, assim. Oh, mas eu tô interessada nessa das lâminas e do fogo aí. Eu gostei Vamos gravar também. uma externa? Você topa, Vamos. Gui? Gravar uma externa? Então, ó, se vocês quiserem. Eu quero quero conversar ver. com vocês. A gente não consegue saber se você gostou, se você não gostou? Se você dá um like, Se você não der o like, se vocês não comentar, se É. não comentar. Compartilhar com as Seguir. pessoas. A gente não vai saber Escrever. se você gosta ou não. Se inscrever. Já pensou a gente gravar uma externa? Ó, dá até pra gravar uma externa lá com a Liz também. Tá. Já fazendo sabonete, Liz? a gente pode montar um Não é? negocinho, fazer um Olha que sabonete, delícia, dá pra gente. A fazer. gente Legal. pode ver, assim, fazer umas externas legais. Não sei, tô jogando pro universo. Universo! Bem legal, bem bacana, pra trazer essa experiência pra vocês também, né? Ai, eu fiquei muito interessada. Nossa, agora. incrível, incrível. Mas olha, tem um monte de pergunta aqui que eu não fiz. E agora? Qual que vai ser a solução desse problema? Agora, a gente, o tempo já acabou, né? Então, tem muita coisa que eu quero Muita perguntar. coisa. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Então, vocês estão intimados já. Ah, Sim. Vocês viram que vai muito, ter um papo. Que triste, só que não. Que pena, vamos ter que voltar. Olha, desculpa falar, mas vai ter que voltar, porque hoje a gente vai já se despedir de vocês. Estou muito feliz, muito satisfeita de ter te encontrado mesmo, de terem aceito o nosso convite. Liz também, muito obrigada. Obrigadão, viu, De gente? coração. Eu agradeço. Amei estar com vocês. Ai, que bom. Amei. Também amei. Então, beleza, já se preparem aí, porque a gente vai continuar esse papo numa outra Próximos oportunidade. feitiços. Vamos Vamos os próximos feitiços. Isso. Aguardem nos próximos feitiços. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Mãozinha, a gente não deu mãozinha A gente hoje. não deu mãozinho, meu Deus. A mãozinha ficou pro final. A mãozinha ficou pro final Vamos hoje. mudar a tradição? Vamos. Vamos dar tradição. Mãozinha pro final. Então é isso, gente. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, E até a bota próxima vocês, Jornada até. Consciente. Até a próxima. Dá uma lida aqui na descrição, tá?